Olá, aquele abraço, muito bom dia. Estamos começando mais um TVI News aqui pela sua TVI, canal 36.2 da sua operadora TVC para Itabuna e Ilhéus. E também você que nos assiste pelas redes sociais. Estamos no YouTube agora, ao vivo para você, pelo TVI Oficial no YouTube, ou então você pode botar lá no YouTube TVI News Brasil, tá certo? E você vai assistir a gente aonde você estiver. Tem também o nosso aplicativo, que é o tviplay.com.br. Você pode acessar aí pelo seu computador ou pode baixar na sua loja de aplicativos, tá certo? Eu quero também lembrar que estamos ao vivo no Facebook. Lá é TVI Play Live no Facebook. Você pode nos acompanhar também de onde você estiver. É a vantagem do mobile. Estamos aqui agora, né, nessa nova era da internet, falando para o mundo inteiro. Estamos hoje aqui com o Rui Machado, né, especialmente hoje, participando com a gente, mas amanhã ele estará aqui de volta. Estamos com a Maria Antonieta e hoje vamos receber uma figura ilustre aqui, logo no início do programa, que é o Carlos Sodré. A gente vai falar mais sobre ele, né, você que é da nova geração vai saber quem é Carlos Sodré daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar também sobre outros temas aqui no programa e vamos falar dos destaques do Jornal à Tarde, nosso parceiro, o maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil, que está também no nosso aplicativo. Você pode ir lá no aplicativo TVI Play, acessar o Jornal à Tarde e ver as principais notícias e acontecimentos do Brasil, aliás, da Bahia, do Nordeste, do Brasil e do mundo, né? Porque o Jornal à Tarde é muito amplo. E para começar o programa, né, vamos dar a previsão do tempo para hoje em termos de temperatura, como é que está a temperatura hoje aqui na região, principalmente para Itabuna, Ilhéus e Salvador, a nossa capital. Salvador hoje amanheceu parcialmente nublado, chuvas em algumas regiões da cidade. A máxima lá registrada vai ser de 27 graus às 11 da manhã. Nesse momento, 26 graus é a temperatura em Salvador e na Grande Salvador, né, região metropolitana. A mínima registrada hoje foi de 23 graus. Em Ilhéus, dia ensolarado, céu de brigadeiro, céu azul. Mínima foi de 19 graus e a máxima às 11 da manhã será de 27 graus. Nesse momento, uma temperatura muito agradável em Ilhéus, 25 graus. Itabuna, a mesma coisa, né? O dia ensolarado, mas com períodos de chuvas fracas. Já tivemos agora pela manhã, inclusive. A mínima registrada foi de 17 graus, muito friozinho pela manhã. E a máxima vai ser de 27 graus. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, que fica entre Itabuna e Ilhéus, aqui no bairro de Fátima, os termômetros marcam 25 graus. Bom, na política baiana é uma surpresa, né? A Rádio Metrópolis, que é do Mário Kertes, que sempre esteve aí ao lado do PT, do governo do Estado, foi proibida pela Justiça de divulgar uma pesquisa, imagine de quem? Do Datafolha. É isso mesmo. A pedido de quem? Do PT. O PT e o PCdoB, né, o Avante, e o Partido da Alice da Mata, né, o PSB, perdão, entraram na Justiça e pediram, né, ao juiz que não permitisse que a rádio de Mário Kertes divulgasse uma pesquisa do Datafolha. Por que será, hein? Por que essa pesquisa está causando tanto alvoroço no PT? E logo com o Mário Kertes, né, que é o grande parceiro aí do PT na Bahia, não entendi. Eu vou deixar isso para o Rui Machado comentar daqui a pouquinho, inclusive o Carlos Sodré, que fazia parte até bem pouco tempo do governo do estado da Bahia, né, e viveu de perto lá com essas feras aí que estão na eleição agora. O Jerônimo, né, que é o candidato ao governo da Bahia, apoiado pelo atual governador Rui Costa. Maria Antonieta, bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Sodré. Um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Rui Machado. É isso aí. Bom dia, Rui. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Maria Antonieta. Bom dia, nosso querido doutor Carlos Eduardo Sodré, que nos honra com sua presença hoje aqui no estúdio. Bom dia, Carlos Sodré. Eu não vou nem enumerar aqui os inúmeros cargos que você já passou, né, a importância desses cargos, porque são muitos, mas ao longo da entrevista a gente vai falar aqui, até porque eu quero aqui, em nome da região, lhe render homenagens, porque essa região sul da Bahia tem produzido, né, e produziu muitos homens honrados, homens de bem, e Carlos Sodré é um desses, e que entrou na política, inclusive, não foi muito bem sucedido, né, no início, disputou várias vezes as eleições, mas uma figura realmente ímpar aqui na nossa região e nos orgulha, né? E orgulha principalmente a sua cidade natal, que é Itapé. Bom dia, Carlos. Bom dia, meu caro Barbosa.
É uma alegria imensa voltar à TVI e que essa oportunidade seja, como é, marcada pela presença de queridos e velhos amigos, Maria Antonieta, que fica escondendo a sua juventude através de uma pintura alvar dos seus cabelos E loira, né? e de essa mistura, né, que faz criar efeitos também diferenciados. Meu querido amigo Machado de Rui Machado, que também é contemporâneo, é companheiro de momentos da vida nossa, de estudante, da boemia e da política, não? Então é uma honra voltar aqui. Eu sempre, pode ser que seja até a idade da nostalgia, mas para mim que comecei em rádio, meu primeiro emprego foi de repórter da Rádio Jornal de Itabuna, É verdade. quando ela tinha 6 meses de vida, e era um padrão que é mais organizada do que as FM de hoje. É verdade. E eu, naquela época, ao lado de Telmo Padilha, de Milton Rosário, de Celso Rocha, de tantos amigos, de tantos companheiros, nós fizemos rádio. E quando eu entro no estúdio de televisão, aqui no caso, é um momento de grande felicidade, que é o reencontro com minha história e minhas raízes. Bacana, bacana. Olha, o Carlos Sodré, né? Doutor Carlos Sodré, vamos lá, doutor Carlos Eduardo Sodré. A gente chama mais pelo Carlos Sodré porque foi o nome que ele sempre usou aí, inclusive na política. Em sessão especial de Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, no dia 6 de maio de 2026, foi otorgado aí com a comenda 2 de julho. E no seu discurso, ele começou, está aqui o discurso dele, né? E ele começou citando o genial Charles Chaplin, entre aspas, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria, viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Fecha aspas. Doutor Carlos Eduardo Sodré, iniciando desse jeito aqui, né, o seu discurso, o senhor viveu dessa forma ou acha que tem algo a fazer ainda que não fez? Bem, eu acho que a gente vai cumprindo etapas, né, na realização da vida da gente, e há coisas que têm a ver com determinadas fases e vão passando e a gente também vai passando. E eu cheguei a um ponto, eu até acho que, do ponto de vista da minha vontade, com um certo atraso em me recolher ao ócium com dignitate dessa maturidade, buscando me refugiar. E escolhi um ponto da região. Eu estou vivendo ao lado da barragem do Rio Colônia, que a Assembleia Legislativa, por indicação da Câmara dos Vereadores de Itapé, de todos os partidos, de todos os lados, resolveu indicar a Assembleia, que tornou lei, o nome do meu velho pai, Horácio Sodré. Pela ligação dele com o Rio, com a história do Rio, uma barragem que foi uma obra desencadeada por Geraldo Simões, quando prefeito de Itabuna, e que foi absorvida por o governador Wagner, pela presidente Dilma Rousseff, e esses recursos fizeram com que a obra começasse, sofreu interrupção, durante a pandemia teve dificuldade, mas o governador Rui fez a maior parte dela e disponibilizou para o uso, que ainda não é feito quantum satis. Eu sempre defendi a ideia de que aquela barragem pode oportunizar o aproveitamento daquele grande recurso hídrico, mais de 90 milhões de metros cúbicos de água acumulados, e água sem a poluição que tem, por exemplo, o Rio Salgado. Eu até quero dizer uma coisa aqui, abrir um parênteses, que o pessoal de Itabuna não conhece bem o mapa hidrográfico da região. É verdade. Eles não sabem que o Rio Cachoeira nasce acima de Itapé, 1,5 km. Porque ele nasce da junção do Rio Colônia com o Rio Salgado, que se dá exatamente um pouco antes da cidade, né? No caminho que vai para Itaju do Colônia. Eu me instalei ao lado da barragem, levei para lá a minha biblioteca, levei para lá as minhas lembranças, as minhas esperanças, e produzi algo de natureza intelectual que eu ainda posso fazer. E eu que escrevi apenas um livro, queria escrever mais algumas coisas, e tenho sido muito estimulado a escrever memórias, não da minha vida, que não é valiosa,
mas as memórias que eu recolhi e que eu guardei da convivência com tanta gente, principalmente no mundo da política. Não há um só político na Bahia, e particularmente em Itabuna e na região, que pelo menos de 1960, 62 para cá, pelo menos, né, são 60 anos, não esteja no radar da minha observação por força de uma convivência muito estreita de participação e tal. Quando você falava aí, por exemplo, que eu não fui bem sucedido, No início, né, ali foram várias você dizia candidaturas. nessa minha atividade política, eu vou lhe dizer uma coisa. Não, mas eu não generalizei. Não, Eu eu falei do sei, início ali claro, que eu você foi candidato entendi. várias vezes. Não, é sobre isso mesmo que eu queria falar. Veja bem, eu vejo que muita gente foi bem sucedida ganhando mandatos. Você nem se lembra mais deles. É verdade. Eu não estou no governo. Agora mesmo, terça-feira, vocês estão convidados, eu receberei da Câmara de Vereadores de Ilhéus o título de cidadão de Ilhéus, Bacana. que já tem o de Itabuna, que já tem o de Salvador, É. título de cidadania. E essas cidadanias me são dadas, eu até recolho como se fosse um atestado de conduta, né? Que vivi em Itabuna, trabalhei em Itabuna. Vivi em Ilhéus, trabalhei em Ilhéus, estudei e me formei em Ilhéus. Trabalhei tanto tempo e estudei também em Salvador. Desenvolvi minha atividade de advocacia privada e as atividades públicas dos cargos que exerci. Muito bem, essa é uma história de vida que tem tido reconhecimento. A Assembleia Legislativa me deu a mais alta comenda da Bahia, que é a comenda 2 de julho. Semana passada eu fui avisado de que no próximo ano eu vou receber a mais alta comenda do estado do Pará, a comenda da cabanagem, por conta de incursões e trabalhos feitos no plano nacional, já que eu pertencia a conselhos nacionais, etc. e tal. Veja bem, isso é uma história de vida para mim, ao meu modo de ver, bem sucedida, sobretudo porque eu não rendi vassalagem a ninguém, eu não me desgarrei do meu compromisso de viver com dignidade, me mantive absolutamente fiel aos ensinamentos que tive de meus pais, de meus tios, né? Das pessoas que me ajudaram a modelar a minha personalidade. No plano eleitoral... Mas eu queria só dizer aqui, viu, fazer um adendo aqui, para Sim. que não fique mal a interpretação. Não. Eu quis dizer o concordar seguinte, com você. é que uma pessoa com a sua capacidade, né, intelectual, uma pessoa de conduta isso não. ilibada, né, uma pessoa séria, e não teve esse sucesso nas urnas, né, naquela época que você se candidatou como deputado, que Mas, poderia Barbosa, ser hoje uma das maiores lideranças aqui Mas, dessa região. Barbosa, veja só uma Agora, coisa. claro que na sua vida você é bem sucedido, tanto é que Veja nós só estamos uma coisa. trazendo você aqui hoje para homenagear. Eu não fui bem sucedido nos resultados nos eleitorais. resultados das E aí eu urnas. concordo com você. Aham. Eu poderia dizer, eu fui bem sucedido como político por essa história de militância. Exatamente. Muito bem. Porque às vezes até a gente não ganha e permanece mais honrado do que a gente que ganhou. Exatamente. Eu me lembro aqui, eu não gostaria de citar nomes, mas eu sei de gente aqui que atrapalhou as minhas candidaturas. Não é atrapalhar no sentido de ter oposto algum entrave, malsão, não. Absolutamente. Não é? Por exemplo, doutor Galvão Filho saiu candidato e frustrou minha eleição. É verdade. Por quê? Porque ele foi para cima de um eleitorado que era também das minhas relações, se elegeu deputado. Uma bela figura, um grande médico, um cientista da medicina. Só que a medicina perdeu um grande cientista, um grande médico, e a política não ganhou um grande representante. É verdade. E eu fui prejudicado. É. O doutor Antônio Carlos Magalhães, no seu mandato inato na Bahia, todo mundo sabe como é que agia. E quem não rezava pela cartilha dele, eu nunca nunca achei que devia render vassalagem a ele. Eu tive minhas eleições tiradas no mapa. Claro que a genética dele tem que pagar por isso. Nas urnas. Eu tenho que ir cobrando da genética dele. Me desculpe. Mas me tirou. Quem é que não sabe? Desculpe, eu vou dizer isso com absoluto. Me perdoe se eu tiver que ser considerado imodesto. Mas se eu tivesse sido eleito deputado estadual, quando eu fui candidato, estudante de direito ainda, provavelmente eu não era mais deputado estadual. Eu já teria alçado a outros patamares na política. Exatamente. Eu vi quando o Otto Alencar começou junto de mim, da amizade como médico, dando os votos a Murilo Cavalcante em Rui Barbosa. Eu vi tantos deles. Jabes Ribeiro foi eu que botei na política, João Leão foi eu que botei na política, praticamente.
Eu estive presente nesses momentos todos dessa história. Aí, veja bem, se Deus não me deu a oportunidade de ser... E eu estou dizendo o que eu disse no meu discurso quando recebi a cidadania, a comida 2 de julho na Assembleia. Eu lutei muito para chegar naquela tribuna. E um dia cheguei, pela mão de todos os deputados, foi uma decisão unânime de me conferir a homenagem que me conferiu. Eu tenho a medalha Visconde de Itaparica, Marechal Argolo, da Polícia Militar, com o título de amigo da Polícia Militar. Eu sou cônsul da Costa do Marfim, né, na Bahia. Eu tenho essa participação que faço procurador federal, né, que servi na CEPLAC, mas da Advocacia Geral da União. Eu tive a oportunidade também de exercer subsecretaria de Estado várias vezes na Bahia, auxiliando Geraldo Simões quando secretário da Agricultura e depois quando Nestor Duarte durante 10 anos. Então está de bom tamanho a contribuição que eu dei, a minha participação como advogado eleitoralista, advogado de família, advogado de advocacia empresarial. Não fiquei rico, nem queria, nem precisava, porque eu me sinto bastado com aquilo que é o que eu granjeei. Eu digo todo dia, ninguém tem um network, essa palavra da moda, uma relação de um elenco de amigos como eu tenho. E eu digo com honra, eu tenho os melhores amigos da Bahia. Pessoas que realmente, desinteressadamente, me dão essa alegria. Eu vejo que esse é um momento já de colheitas, né, daquela semeadura de uma vida inteira. Inclusive, só para coroar, Rui, o que ele está dizendo aqui, que está no discurso dele aqui, entre aspas, está aqui. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada, caminhando e semeando no final, e no fim, né, terás o que colher. Que é o que aconteceu. Então, lá no início, não houve o reconhecimento da figura que ele era, né, como político. Quer dizer, não houve o reconhecimento das urnas, né? É bom sempre deixar isso lembrado. E talvez até pela situação que ele se candidatou, mas hoje está aí, né? Como eu disse, generalizando, é um homem bem-sucedido na própria política. Você sabe o né? que é que Hegel, um grande cientista político alemão, disse? A coruja de Minerva, que é um símbolo da sabedoria, só alça voo ao crepúsculo. Quer dizer, tem que deixar a cortina do tempo da vida descer. Eu sou homem feliz que isso está acontecendo comigo em vida ainda. Graças a Deus, é isso aí. Pode falar, Rui. Doutor Carlos, nós sabemos dos seus laços de amizade dentro do estado da Bahia. Inclusive, o senhor foi amigo muito próximo, tá, do ex-governador João Duval e até rejeitou cargos no governo dele. O conhecimento que eu tenho. Depois o senhor fez parte do governo aí, do PT, saindo agora por espontânea vontade do governo. O senhor voltou aí para a sua fazenda, na cidade de Itapé, para agora mudar de profissão, dar continuação a uma profissão que o senhor sempre teve, escritor. Tá? O senhor sempre foi recebido por grandes autoridades, fez um evento na cidade de Itapé, no qual reuniu naquela época 3 ex-governadores na cidade de Itapé. Um evento nunca visto naquela cidade. Tá? O que é que o senhor acha? O senhor deve isso a quem? Esse poder de amizade, esse carisma com as pessoas influentes da Bahia, no qual o senhor fez parte em quase todos os governos da Bahia. Meu caro Rui, eu fui construindo amigos, né? Mas eu aprendi a conviver com as pessoas, a buscar desenvolver uma relação leal, sincera, sempre integrativa, com meus pais que me ensinaram isso. Né? Eu realmente tive essa inspiração e esse ensinamento. E acho uma coisa, a amizade é uma coisa sagrada. Raro é, mas é uma coisa sagrada. A amizade é como se fosse uma planta, uma flor, que a gente tem que regar todos os dias para ela sobreviver. As grandes amizades que eu tenho nem são talvez aquelas com quem eu me encontro todo dia. Às vezes eu tenho amigos que eu demoro de ver anos, e quando a gente se encontra, parece que o último encontro foi na véspera. Quando eu era presidente do Grêmio, Antônio Balbino, do Colégio Estadual de Itabuna, naquele tempo que a política estudantil era uma coisa efervescente, Maria Antonieta lembra muito bem disso, eu vou chegar uma lá. memória absoluta Vou disso. chegar lá. Eu tinha como secretário um rapaz, um amigo meu, negro, inteligentíssimo,
digno sobre toda coisa. Uma letra muito bonita, meu companheiro do curso clássico do Colégio Estadual e secretário de Grêmio. Em 64, todo mundo, né, tomou seus caminhos por aí. Nós nos reencontramos em Salvador, aí por volta de 68 ou 69, que ele sabia que eu me hospedava no Palace Hotel e foi lá e terminou me encontrando. Ele já morava em São Paulo, passamos a noite inteira tomando cerveja no Cacique, e no outro dia ele foi embora, me deu um cartão e eu perdi. Eu passei 44 anos ligado no desejo de reencontrá-lo. E eu, às vezes, na Europa, porque ele falava que ia ir para a Alemanha, e foi realmente, andou por lá. Eu, na Europa, andava assim, eu ficava olhando, eu digo, o Joel vai me aparecer. Quando é um dia, comentando no meu escritório, as meninas disseram, mas o senhor devia entrar na internet. Não, na internet não, porque ele não está desaparecido. Mas aí eu peguei uma lista de telefones com o nome dele, na telelista. Na primeira ligação que eu fiz, é a casa da ex-esposa dele em São Paulo. E por aí eu reencontrei. A esposa dele, né, quando foi levá-lo para a gente se encontrar no restaurante em São Paulo, nos reencontramos, ela estava preocupada, ela era médica, estava preocupada e ela me disse, com medicamento ali, porque sabia que aquilo ali podia ter um curto-circuito de emoção. Mas o mais importante é que, recebendo o título de cidadão soteropolitano, eu havia no discurso mencionado alguns amigos da minha juventude. 5 anos antes de reencontrar, o nome dele estava num livro impresso. Portanto, não é uma coisa criada de momento, entendeu? E é assim que é, e eu estou feliz como estou. Graças a Deus, consciência tranquila, achando que deu o melhor que podia. Vocês, se forem ler memórias, vão ver revelações importantes. Eu sei, eu estou vendo aí a duplicação da estrada Ilhéus-Itabuna. Me permita falar isso aqui. Eu não posso deixar de dizer. Eu me lembro que eu fui às lojas maçônicas de Itabuna e de Ilhéus, aos clubes de serviço, às entidades de representação do comércio. Eu era diretor do SERIM, era subsecretário do governo eu ia Roberto falar, Santos. do SERIM. Do governo Roberto Santos. Isso. Aí sensibilizei essas lideranças, marquei uma audiência, eu e Jorge Bedauá, com o governador no Palácio da Aclamação ainda, e levamos essas lideranças comunitárias para pedir a duplicação ao Roberto Santos. E o governador mandou fazer os estudos e mandou fazer o projeto. O doutor Antônio Carlos Magalhães já estava escalado para ser governador, que era nomeado, chamou todos os Secretários. Empresários e dizia, se fizer obra para Roberto Santos, não vai ter obra 4 anos comigo no meu governo. Rapaz. E depois pegou esse projeto, que sempre foi fazer pelo outro lado do rio, desde aquela época, botou no congelador e a região continuou batendo palma e votando em Paulo Souto, em César Borges, do próprio Antônio Carlos. Quer dizer, a falta de vergonha não é deles, não, é da região. Me desculpe. Quando a gente fala essas coisas, a gente está resgatando a história. Eu nem sabia E disso, aí, pois é. E lá se vão quantos anos isso? Ó, isso 40 foi em anos. 1977, Há mais de 40. 78. 50 Né? Quanto anos. tempo? E naquela época, já os índices de trafegabilidade já eram indicando que precisava duplicar. Naquele tempo, de lá para cá, tem hora que é coluna por né? Que a gente enfrenta aí. Perdendo voos. Doutor Carlos, entre esses 5 ex-governadores, que o senhor esteve muito próximo na capital do estado, mas 2 sempre foi um destaque pelo relacionamento até familiar que o senhor tinha, que foi o ex-governador Roberto Santos, no qual, no seu falecimento, o senhor foi escolhido para fazer um pronunciamento lá no Campo Santo, e também o ex-governador João Duval. Eu acho que dos 5, o que o senhor teve mais próximo, assim, como amigo, porque como técnico o senhor participou dos outros governos, mas como amigo foi o governador Roberto Santos, um homem de bem, honrado, que toda a Bahia sabe, e o ex-governador João Duval. Qual dos dois o senhor... Verdade. Eu até quero dizer que eu era amigo do governador Lomanto Júnior, que era uma amizade de meu pai, que eu terminei também herdando, né? Foi amigo até o fim. Nunca faltou as minhas festas, etc e tal. Eu fui muito amigo, sou amigo do governador João Duval, está vivo, sempre vou visitá-lo. Eu tenho esse hábito
de dar atenção às pessoas que não são mais procuradas e que não tem mais nada para dar. Não é? Porque é muito fácil quando está no no governo. poder, né? todo mundo vai. Então, João Duval, Roberto Santos, Valdir Pires, batalhamos juntos essas lutas todas que teve aí. Eu me lembro quando eu fui candidato a prefeito de Itapé, Valdir não foi a nenhuma cidade do interior naquele ano. Foi a Itapé inaugurar um comitê meu. Né? No dia que eu lancei meu livro, no 50º de Itapé, tendo que fazê-lo com uma ordem judicial, porque o prefeito baixou um decreto proibindo lançar em qualquer praça da cidade, durante todo o mês de dezembro, o mês do aniversário da cidade. Então, os amigos fretaram um avião da Azul e vieram, você estava presente, Rui, 86 amigos vieram, o avião ficou parado em Ilhéus, vieram, almoçaram no Los Pampas, foram para Itapé, assistiram, fizeram uma pequena recepção lá, voltaram e pegaram o avião às 10 da noite e voltaram para Salvador, no dia 28 de dezembro de 2011. Isso não é para Os qualquer amigos, não, né? e ali naquele grupo estavam parlamentares, estaduais, federais, desembargadores, né? Pessoas da amizade. Nada por causa de influência, porque não tinha poder para isso. Agora, tinha amizade. Mas tem prestígio, né? E Amizade. nunca bajulei, mas sempre fui presente. E botei no meu currículo, Rui, você lembrou há pouco, quando o professor Roberto Santos faleceu, no dia do sepultamento, todos que estavam lá, amigos, etc., desembargadores, deputados, ex-deputados, secretários de Estado, elegeram a mim para fazer o discurso fúnebre. Eu nem prevenido estava assim, né? Porque não fui Foi no avisado. improviso. Foi no improviso mesmo, né? E isso eu botei no meu currículo. Porque você ser orador no sepultamento de um homem como Roberto Santos é uma graça e é uma honra. Para poucos, né? É uma honra. Eu escrevi isso com muito orgulho. Né? E essas coisas foram acontecendo. Não deixei de ser o amigo e conterrâneo de estar sempre em Itapé. Não deixei de vir aqui sempre. Eu morava lá e vim aqui, mas agora eu inverti. Eu moro aqui e vou lá. Não vou lembrar que nós somos contemporâneos na Divina Providência. Você teve Você por lá. no Divino ou no Estadual? Você no estadual. Aí você foi presidente do Grêmio lá, no estadual. Antônio Balbino. E você foi presidente da UESE. Foi Não? da UES também, da diretora União da dos UES. Estudantes Secundários de Itabuna. Isso. E o nosso amigo também, já falecido, o Eduardo Anunciação também foi presidente. Zé Dervan. Zé Adervan, Jairo Muniz foi presidente. Heitor Abijaldi. João Otávio. saudoso Barreto. Heitor Agora, Abijaldi, assim, Sudré, como você falou aí, hoje em dia esses grêmios estudantis não tem mais esse existe movimento, mais. não tem mais não essa força, tem. e não tem mais por que esse pessoal, estudante, não tem esse interesse, como nós tínhamos na nossa juventude. Esses grêmios eram fortes e a gente brigava. Eu me lembro que o Grêmio lá do Divino, uma vez, era Hildo Barbosa e Eduardo Anunciação, os candidatos. Eduardo ganhou, e eu voltei em Hildo. Eu não tinha tanta amizade com o Eduardo, eu voltei em Hildo. Ele pagava as merenda, né, também. Já lá se vai nós. Mas, já se mas comprava o pessoal, voto naquela época. mas o pessoal se interessava. Por que hoje essa falta de interesse pela política, não só local, estudantil, como nacional, do jovem? Veja bem, eu não vou aqui fazer análise da Revolução de 64, não. Mas a Revolução de 64, no rol dos seus pecados, e é de ter tido também, evidentemente. Por exemplo, o Brasil despertou para a era das comunicações no período revolucionário. Tem que reconhecer, eu sou a pessoa que gosta de julgar dessa forma. Mas matou os grêmios estudantis, se matou a grande fonte reveladora de quadros para a vida política no Brasil. É verdade. Resultado, quando os políticos foram ficando velhos e saindo da cena, ou morrendo, ou se desinteressando, ou sendo derrotados, saindo da moda, vamos dizer assim, quando deixaram de ter ibope, a partir daí não tinha quadros. Aí começaram instituições religiosas, corporativas de setores tais e quais, Os filhos, crime organizado, filhos e netos de políticos. o nepotismo eleitoral. E aí os políticos foram substituídos por gente, muitas vezes, alguns nomes bons, mas na maioria de má qualidade política ou de qualidade política nenhuma. Até chegar ao ponto que o crime hoje financia a política. Sim, como as igrejas evangélicas interferem do jeito que são determinadas igrejas evangélicas. Então, repare bem, eu penso que foi ali que a gente perdeu o passo.
Ali a gente perdeu. Né? Eu sou da última fornada de líder estudantil. Eu acho que interrompeu, será? Talvez? Interrompeu ou parou mesmo? Não, parou e desapareceu. Proibiram ter Grêmio. Aí, a UND, não sei o que, tudo bem. Resultado, para o pessoal que voltou não sabia mais nada. Você conversa hoje com uma pessoa, do ponto de vista político, é oco. E às vezes eu converso com o juiz de direito, que é oco politicamente. Com o promotor, às vezes, que é oco. Advogado não se fala, porque inclusive eles são advogados antes, depois eles fazem o concurso, né? Ou são bacharéis de direito. Né? Então, repare bem, é uma falta de consciência política. Termina você estar vivendo esta eleição deplorável no Brasil. Isso é um ping-pong eleitoral. É um candidato chamando o outro de comunista que nem é, e o outro chamando o outro de fascista que nem sabe ser. E nem sabe ninguém discute a educação do Brasil, a saúde do Brasil, a infraestrutura. Ninguém discute nada disso. Ninguém apresenta um plano de governo. Só um candidato apresentou um plano de governo para ser debatido e não deixam aparecer para debater. Quem é? É Ciro Gomes. Ontem eu vi não a é possível entrevista negar. dele. Ele realmente ele tem o diagnóstico, ele tem a solução, ele tem Ele é preparado, né? a fonte para indicar o recurso. Não pode dizer, mas ele é muito... Ele é muito demagogo, né? É candidatura para presidente, é para papa ou para presidente? E é o mais preparado. Né? Mais preparado de todos. E tanto que ele é garroteado aí nas pesquisas, porque se ele tiver 2 dígitos aí, ele vai embora. E se ele entrar no segundo turno, eu não sei o que é que acontece. É verdade. Eu estou dizendo isso do ponto de vista de uma análise verdadeira. Né? Não está importando aqui meus pendores e minha definição. Claro, eu não posso, Todos têm, né? de forma nenhuma, compactuar com certas coisas que estão acontecendo no Brasil. Mas quero dizer a vocês uma coisa. O Brasil está passando por um momento muito pobre do ponto de vista político. Político não é de política eleitoralista, não, ou eleitoral. É do ponto de vista político dos interesses do Brasil. Ruim. E nós estamos vendo isso, Barbosa, só para completar. O Brasil ruim, nossas cidades maltratadas, cidades como Itabuna, como Ilhéus, outras cidades. A gente está vendo aí, nada. Itabuna já perdeu para a Conquista a posição que tinha. Dá para perder para Juazeiro. Eu me lembro, por exemplo, que Itabuna estava no IDH no 9º lugar. Aquele tempo que Geraldo era prefeito, foi para o 3º, já estava no 7º agora. Gente, e a gente está olhando para as casas, o limo está na fachada, deprimindo a gente. Como dizer, a autoestima itabunense foi embora. A gente confunde coisas, chama chefes de líderes de chefes, e o material humano. Quando você fala que os grêmios foram sepultados, e foram, a polícia estudantil foi sepultada, vai perder uma grande fonte reveladora. Você vai ter aí quem? Um resquício do passado. Paulo Lima, meu querido, fraterno amigo, está aí. Candidato a deputado. Assim que ficaram. É por isso que a Dervan dizia, Carlos Sudré escreve no jornal agora, com o direito de escrever até contra a linha do jornal, mas é para publicar. Porque havia respeito no que a gente dizia, havia fundamento. Eu era presidente de Grêmio, quando tinha um ato de posse de um Grêmio no colégio, todas as autoridades de Itabuna, prefeito, presidente da Associação Comercial, todo mundo. Zé Duque me chamou para trabalhar na Rádio Jornal, porque eu ouvi um discurso meu no colégio estadual. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus. E até nas escolas superiores também, o pessoal, os estudantes perderam também a noção, perderam o compasso, perderam tudo, regra, compasso, perderam tudo. Isso é uma coisa desoladora. Eu digo a vocês, meu filho acabou de ir para os Estados Unidos para morar lá, mais novo. Me dizendo, meu pai, eu estou indo para lá por desesperança. E você, eu estou indo para o exterior por desesperança, e você está indo para o interior por desalento. E eu baixei a cabeça, é verdade. Fazer o quê? Dizer o quê? Carlos, doutor Carlos, por falar em política, então vamos saber sua opinião sobre esse atual quadro das eleições na Bahia, né? A gente tem aí o Jerônimo, candidato do PT. Não resta dúvida que o Rui Costa foi, se não um dos melhores, mas o melhor governador da Bahia das últimas gestões. E temos agora o ACM Neto despontando aí como líder nas pesquisas, né? E esse episódio que eu narrei aqui no início do programa, que aconteceu do próprio PT proibir a rádio de Mário Kertz, que é um aliado do PT, aliada, de
e falar de uma pesquisa da Datafolha. Por que será? Qual é a sua opinião de tudo isso, doutor Carlos? Bem, eu tenho alma de advogado. Eu não vou discutir uma ação que eu não vi os fundamentos e nem a sentença. Os autos. Mas, de qualquer forma, você deixar de divulgar, né? Antes disso, eu quero fazer um recuo histórico para dizer assim uma coisa. Gente, política é uma coisa que a gente precisa acompanhar e ver as coisas. E os fenômenos, às vezes, não se repetem. Mas, na eleição de João Henrique, que o coordenador inicial foi eu, depois coloquei Nestor Duarte no meu lugar e fiquei como coordenador adjunto para eu poder enfrentar as batalhas no eleitoral, né, da campanha. Ali, naquele momento, eu impus uma condição. Qual foi a condição? Eu quero uma empresa de pesquisa e a Tribuna da Bahia, registrar essa pesquisa. Por quê? Porque o Correio da Bahia registrava e, historicamente, o pessoal de Antônio Carlos sempre fez o seguinte, maquiava e adulterava as pesquisas e colocava... Paulo Souto tinha 4% numa primeira pesquisa, teve 9% na segunda, 16%, João Duval tinha 38%, foi descendo e ganhou a eleição assim. Nós temos um eleitorado que meio Bahia vai com as outras, para saber para que lado vai o vento, para poder acompanhar. A história do voto perdido, o voto perdido meu não é o que eu dou a quem perde, não. É que eu dou a quem ganha e me decepciona. Muito bem, o que aconteceu com isso? Marquei a saída de bola e eles não puderam fazer essa manipulação. Agora o pessoal do governo cochilou. E a Semineto, com a espuma, terminou aparecendo como franco favorito e ganhando um pouco de efetividade, porque o eleitorado de Salvador é 18% do Estado. 82% do eleitorado está aqui no interior. Né? E aí há uma coisa, quando isso acontece, o impacto do nome de Jerônimo, que não era conhecido, mas também tem baixa rejeição, foi aparecendo devagar. Lula botou a mão no ombro, João Duval apoiou Wagner e deu a primeira alavancagem. E Lula botou a mão no ombro de Rui e eles ganharam a eleição. Lula pode perder a eleição para presidente da República? Até pode, porque a eleição a gente não sabe ainda. Mas o franco favorito também. Mas Lula, se perder a eleição no Brasil, mas na Bahia não perde. E a influência dele para Jerônimo, ninguém pensa que não vai ter. A eleição polarizada repercute aqui e há uma certa verticalização. Então não há como Bolsonaro e seu eleitorado muito aguerrido e também fanático não votar no candidato de Bolsonaro, que é João Roma. E que, tá lá e atrás que nas vai pesquisas. tirar voto não de Jerônimo, mas vai tirar de ACM Neto. Então as pesquisas começarem a sofrer essas alterações, a mim não me surpreende. De sorte que eu ainda vejo a coisa com certa nebulosidade e ainda devendo a cautela mandar a gente esperar mais um pouco, pelo menos até meados de setembro, a gente ter uma visão mais clara. Certo. Setembro é para a semana. Viu, se me alonguei, mas Não, tudo bem. Setembro é para a semana, viu? Na próxima semana já é setembro. É um questionamento. A diferença de Rui para Wagner é que Wagner preparou Rui. O Rui ganhou o mandato de deputado federal, ele colocou o Rui próximo a ele, é quem despachava com 417 prefeitos de toda a Bahia. O Rui passou 4 anos fazendo esse papel, né? Se comunicando, fazendo política mesmo e aprendendo, já que é uma pessoa, um técnico inteligente. E chegou ao ponto de ser um dos melhores governadores da Bahia, principalmente para o interior aqui, para o sul da Bahia, que sempre foi abandonada por Antônio Carlos, que nunca gostou, na realidade, de Itabuna. Os motivos só ele sabe, né? Mas nunca foi prestigiado. A terra da mulher dele, né? Só no tempo de Calixto Midlis era o único que chegava e falava com ele com certa força. Mas voltando aqui ao cenário, hoje o Jerônimo foi para a Secretaria de Educação e não foi aquele secretário que marcou, que deixou um legado da educação. Então foi um nome que ficou ali meio esquecido. Nós sabemos que não é o Jerônimo que tem voto. Quem tem voto é o PT. Por 16 anos aí no poder, aparelhou o governo do Estado todo, com obras, com tudo, em todos os setores.
Então, faz com que o PT venha a ter esse percentual de votos, como teve na eleição passada. E o Acho Rui que também pelo trabalho que fez, né? ultrapassou o Rui, ultrapassou mais de 80% de votos a eleição passada. Então, eu acho que, enquanto que o Neto, tá, foi o prefeito da capital, o Neto nunca mandou uma emenda para o interior. Ele ficou ali centralizado na capital do estado, tá, e foi um bom gestor. Foi o segundo melhor gestor como prefeito Rui, da mas Bahia. me perdoe aqui, mas o atraso dessa estrada da duplicação se deve à influência dele junto a um membro do Tribunal de Contas da União para travar o processo dessa estrada. Da duplicação. Tá? E é bom que as A pessoas CM saibam Neto. disso. E vou dizer aqui para vocês, por exemplo, meu voto é absolutamente declarado em relação ao governador. E eu não vou votar porque é candidato de Rui, porque é candidato de um governo, de um governador que está fazendo uma obra monumental, principalmente na região. Eu vou votar por uma outra razão. Eu sei o que me custou sair da cidade pequena com a pé e fazer esse caminho que você hoje está generosamente aplaudindo aqui ao me receber. É porque ele saiu de Palmeirinha, um povoado de Aiquaia, que é um dos 10 menores municípios da Bahia, foi para Jiquié morar de favor, para estudar, Jerônimo, e depois foi para Feira de Santana, alugou a casa, levou as irmãs para fazer, tornou-se professor universitário, foi secretário nacional de desenvolvimento agrário, foi coordenador do programa de governo de Jacques Wagner e do programa de governo de Rui Costa. E tem uma história vinda de baixo. E isso é uma coisa para ser aplaudida no meu voto. E quero dizer em relação a esse ponto que você falou. Ele foi para a secretaria onde não se destacou tanto, é verdade, mas antes ele estava na Secretaria de Desenvolvimento Rural, onde fez um bom trabalho na produção da agricultura familiar. Mas há também uma coisa a observar. Do ponto de vista da infraestrutura física, da educação, ninguém nunca fez o que Jerônimo fez. E para completar, vou dizer, os dados da educação são tidos como não bons. O INEP, que é federal, vai dizer agora a Bahia numa posição privilegiada no Brasil, e aí vai acabar esse débito à pessoa dele. Ok, eu queria agradecer, doutor Carlos, pela sua presença aqui, ter aceitado nosso convite. O tempo, a Terra está girando mais rápido. Essa convicção eu já tinha há 10 anos atrás, mas agora os cientistas chegaram a essa conclusão também, né? Então o tempo passa muito rápido. Olha, 45 minutos nós estamos aqui, né? E parece que não passaram esses Ainda tem uma 45. pergunta aí para ele, viu? Mas agora não dá tempo mais, né? Ô, Que a gente está com a secretária aí, já para entrevista. Mas se for rapidinho, vamos lá então. não, porque você não fez, foi Agora, peraí, Charles, tem subsecretário como de trocar o Justiça microfone lá dele? em Parece que tá Salvador? com um problema o Não. microfone Não? dele. Mas você trabalhou na Secretaria lá de Justiça e Direitos Humanos? Não, eu fui Não? subsecretário de Certo. Administração Penitenciária. A administração. Ah, ótimo, melhor ainda. e- Então, e- queriam construir um presídio aqui, outro. Aí Fernando Gomes foi contra. Aí o que é que você acha disso? Fernando disse, não, Tá ruim Rui, o construa uma escola. O que é que você acha disso? Mais escola, menos presídio? Qual é a Ninguém lógica? teve Porque essa a segurança, conversa. peraí, a segurança na Bahia Nunca teve essa tá ruim, conversa. tá muito ruim a Não, segurança. não. Não, isso é fake news. Desculpa, né? nunca teve essa conversa. Sabe por Não? quê? Não. Onde se pretendeu fazer um presídio maior e tirar daquele Não era charco aqui, ali, outro. afundando o de Ilhéus, Ariston Cardoso. exatamente, era para poder trocar aquele terreno para fazer um outro. Tivemos dificuldades em Ilhéus. Aqui não. Aqui não. Não tinha isso não. Isso é conversa. Ele disse, o prefeito da época, já agora é falecido, né, ele disse isso como uma declaração unilateral. Não teve nada de posição com o governo em relação a isso. Eu estou dizendo porque a gente coordenava o programa. Do dia da fundação da Secretaria até março, foram 11 anos, eu estive lá. Todos os 11 anos. Ok. Eu só me afastei para ser candidato a prefeito e voltei 4 vezes. Obrigado, doutor Carlos Sodré. Obrigada pelo Que esclarecimento. honra. Eu estou aqui na região, às ordens. Agora, minhas conversas comigo, me desculpem. Eu agradeço pela oportunidade. Fiquei feliz de rever Maria Antonieta, de estar aqui com o Rui, de rever você, Barbosa, de vir aqui e dizer o seguinte. Estou aqui na região. Meu tempo agora dá para, de vez em quando, servir com informações da história recente, contemporânea e moderna. de Eu já nossa conheço a represa, agora eu quero conhecer a casa que tem a próxima represa. Porque o Rui já conhece, eu não conheço.
Não, a represa com isso que eu já tive lá. Eu fui na inauguração. Barbosinha. Obrigado. A gente comeu uma galinha caipira lá. Ah, tá valendo, tá valendo. A compromisso público, está fazendo aqui no ar. Pra mim não tem isso, não. E eu já, não precisava nem selo. E eu já deixo um convite aqui, doutor Carlos, para o senhor ser um dos nossos comentaristas, né? Com sua mente brilhante, né? Está sempre participando aqui do nosso programa. O problema é sair da toca, viu? Mas vamos ver, tá tão bom. vamos ver se a internet lá chega bem, né? E de repente a gente faz online esse bate-papo, né? De vez em quando aí. Deixa eu opinar alguns assuntos interessantes para a nossa Bahia. Daqui para agora que eu vou ficar juntando fatos e retalhos da história. Olha, tem muito assunto, viu? Tem. Eu sei que tem. Obrigado. Rui, obrigado por ter vindo também hoje, mas amanhã você vai estar aqui com a gente. Ok. A Antonieta vai continuar com a gente vai entrevistar daqui a pouquinho a secretária de Saúde de Guararema. Vamos falar sobre a questão da doença, né, que é Varíola o varíola, dos né? Eu não gosto de usar muitos termos do macaco. É a varíola que voltou, Não, então né? você fala em inglês, monkeypox. Ela já deu a solução. Mas agora vamos falar com Raquel Rocha, nossa psicóloga aí de plantão, que está aí com a gente e vai dar mais uma dica agora. Vamos lá, Raquel. Olá, telespectadores do TVI News. Hoje nós vamos falar sobre de que forma a psicoterapia ajuda no tratamento da depressão. A Organização Mundial de Saúde define depressão como um transtorno mental caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos muitas vezes de culpa, de baixa autoestima. Além disso, o paciente também costuma apresentar alterações no sono e no apetite. E essas alterações no sono, por exemplo, pode acarretar sensação de cansaço, dificuldade de concentração. No DSM-5, a depressão é um transtorno caracterizado por um estado de tristeza persistente e profunda, de perda de interesse, de ânimo, de falta de prazer e dificuldade em realizar as tarefas diárias. A depressão pode ser resultado de uma desarmonia no cérebro devido a uma diminuição na quantidade de neurotransmissores como a serotonina e a noradrenalina. Essa desarmonia pode ser causada por fatores biológicos, psicológicos ou ambientais. O tratamento da depressão pode ser psicoterapêutico ou medicamentoso, a depender do caso. Sobre a psicoterapia, vamos citar aqui um artigo da revista Filosofia, a edição sobre psicanálise e neurociência. João Fernandes Teixeira, PhD pela Universidade de Essex, na Inglaterra, aponta os benefícios do tratamento terapêutico. Ele diz que estudos recentes mostraram que a psicoterapia altera de maneira significativa o funcionamento e as conexões cerebrais. Constata-se mudanças no fluxo sanguíneo do sistema límbico e, em alguns casos, quando está associada à medicação, o aumento do fluxo sanguíneo chega também aos gânglios basais. A ressonância magnética funcional e a tomografia axial mostram que, em casos de pacientes que sofrem de depressão, a terapia opera mudanças no córtex frontal, no córtex cingulado anterior e no hipocampo. Uma reorganização da conectividade cerebral ocorre após a psicoterapia. Psicanálise, psicoterapia e neurociência convergem quando adotamos uma perspectiva naturalista acerca do mental. A depressão é uma doença grave que leva o indivíduo ao sofrimento extremo. É a maior causa de suicídio no mundo. Nunca deve ser subestimada e nem escondida. Com o tratamento adequado, a depressão pode diminuir ou até mesmo chegar à remissão completa. É isso aí, Raquel. Um abraço para você, Raquel. Bom dia, obrigado pela sua participação. Bom, agora a gente vai conversar com a Ivne Mororó, não é isso? Ivna Mororó. Ivna. É secretária de Saúde do município de Guararema. Ontem a gente noticiava aqui já um caso de varíola, né? Que é a chamada agora varíola dos macacos. Eu acho isso um pouco de preconceito com os macacos. Eu acho que é a volta da varíola, né? Infelizmente veio pelo macaco, mas é a varíola que a gente conheceu há muitos anos atrás, né? Eu, quando era criança, tinha vacinação nas escolas e eu tinha um medo de ir para a escola no dia da vacina. Bom dia, Carol. Você também vai participar aqui da entrevista, né? Bom dia, Barbosa. Bom dia, Toné. Bom dia, Ivna. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Daqui a pouquinho você vai ser enquadrada aí, porque tá fora do enquadramento. Mas, Ivna, bom dia. Obrigado por você ter vindo. Bom dia, viu? Barbosa. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui
falando, explicando, né, principalmente em relação a essa questão da monkeypox, né? Você falou da questão da varíola dos macacos e, de fato, a gente tem visto muitas barbaridades acontecendo em relação aos animais, né? O animal que não transmite, na verdade, o animal também é uma vítima desse processo da doença, né? E estão sacrificando, então, estão sacrificando, vários ataques aos animais. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde, inclusive, fez essa mudança na questão do nome. Mas, infelizmente, acabou ficando muito forte, né, também. Ficou Então, muito forte. Varíola dos macacos. Não é exatamente. do macaco, é uma doença, tanto é que está na gente, né, no ser humano. Isso, Então, exatamente. não é do macaco. Exatamente. Mas, enfim, esse caso que apareceu lá, né, foi uma pessoa que veio de Santa Catarina. Isso. Paciente jovem, de sexo masculino. Esse paciente é residente do município de Borarema, mas estava passando um período em Santa Catarina, em Brusque, no município de Brusque, e acabou sendo diagnosticado no próprio estado. E a partir do momento que ele deu entrada no nosso município, ele que nos solicitou, né, nos informou o diagnóstico através do exame, e aí foi que a equipe de saúde fez toda a intervenção, fez esse acompanhamento, né? Hoje o paciente ele já está no seu 20º, hoje é dia 24. 24º dia de sintomas. Não está em alta ainda, porque pela norma técnica, né, pela normativa do Estado, a norma técnica 01, a partir do 21º dia, ele já não tendo lesões, que é o caso desse paciente, ele já seria liberado para alta. Porém, a médica que tem feito esse acompanhamento desse paciente, pelo fato dele ter vindo de um outro estado, na verdade, a gente tentou estabelecer esse diálogo também com o estado de Santa Catarina, até para saber algumas informações, né, mais concretas. Então, assim, a gente optou por dar alta a ele, contabilizando a partir da data do exame dele, né, e não o que ele nos apresentou. Então, acho que por um critério médico, uma avaliação médica, então, possivelmente, na semana que vem ele já estará de alta, mas o paciente quadro clínico está muito bem, ele tem estado bem. Surgiram algumas situações que ele, quando chegou ao município, ele acabou tendo contato com outras pessoas, né? E a partir do momento que nós tivemos conhecimento, ele assinou o termo de isolamento e tem cumprido, né? E a equipe de saúde tem ido lá todos os dias, tem feito esse acompanhamento. E hoje o estado clínico dele realmente é muito bom. Uma curiosidade aqui, eu vou pedir permissão a Caroline, né, que ela ia perguntar agora a você, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque se fala muito do meio de transmissão dessa doença, né? Esse rapaz, declaradamente, ele é homossexual, ele tem relações com outros homens? Sim. Ele é homossexual. Então, Ele é funcionário da prefeitura? Funcionário do nosso município. Ele estava morando lá em Santa Catarina? Não, foi visitar a família lá. Ele estava a passeio. Ok. Caroline. Se ter visto, né, e ainda, na verdade, por ser algo novo, apesar da varíola, como vocês mesmos vêm falando, a varíola humana, ela não é nova, né? Chegou a dizimar aí no século XX cerca de 300 a 500 milhões de pessoas. E, devido à vacinação, né, acabou aí sendo erradicada, e agora vem a varíola dos macacos, como o Barbosa falou erroneamente, porque na verdade ela é transmitida por todos os mamíferos, né? Sim. E ainda não se sabe qual é o hospedeiro principal ali dele, mas tem visto que provavelmente até quando levou ali para os Estados Unidos foi através de roedores que vinham da África e eram transportados para os Estados Unidos. Mas enfim, as pessoas ainda têm aquela coisa de como é transmitido, né? Inclusive, algumas cidades já colocaram a obrigatoriedade novamente das máscaras, já que por gotículas, né, elas viu que algumas pesquisas estão falando que também é transmissível pela gotícula, pelo beijo. E tem até essa questão também, que na verdade não era nenhuma pergunta. E o contato também, né? Não era nem parte da minha pergunta, mas pegando o gancho aqui, né, de Barbosa, por ele ter perguntado a questão do homossexualismo, que inclusive está tendo muito preconceito novamente, voltando novamente a isso, porque justamente tem uma classe. Mas a minha que pergunta está sendo... não teve nada a ver com preconceito, não. Eu perguntei para saber a causa da transmissão. Porque se ele não fosse homossexual, reforça a teoria de que não é só esse... Não somente essa categoria, essa classe. Eu estou falando preconceito fora, na verdade. Sim. Porque as pesquisas, e recentemente eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos começaram novamente a ter preconceito com os homossexuais justamente por causa da doença do varíola dos macacos, que estava inclusive sendo chamada nova doença dos homossexuais. Então é só para pegar esse gancho. E
mais pela questão mesmo de como é que se transmite e por que tem essa coisa de as novas doenças do homossexualismo. Na verdade, se transmite através do contato pele a pele com a lesão. Então é importante a gente ressaltar isso. Através dos fluidos corporais, é por isso que a gente fala muito dessa questão o suor, a questão do sêmen. Então é importante a gente ressaltar essa questão. Então é por isso que, infelizmente, tem se ligado muito, associado muito em relação à questão do homossexualismo. Volto a dizer, não é uma... Inclusive, essa fala é interessante que até houve a solicitação da mudança de data da campanha da caminhada dos homossexuais, da passeata gay. Isso. Houve uma solicitação, inclusive, e isso a Organização Mundial de Saúde, todos os órgãos baniram, não, de forma alguma, vai continuar. Né? Então, Até assim, é porque importante. o contato na relação sexual não se dá só entre homossexuais. Homossexuais, exatamente. Os héteros também se abraçam. Exatamente. Então, é de forma realmente errada que tem vindo esse preconceito. Nesse caso específico, é um paciente que é assumido, mas assim, não leva uma vida muito tranquila, não é uma pessoa promíscua, né? Mas, infelizmente, aconteceu isso com ele. Mas, de fato, a gente já tem casos em criança confirmados. Sim, eu vi que tem 3 casos já em crianças com confirmadas. Idades de... 10 meses, o último que nós recebemos agora, acho que foi de 10 meses. O Tomé quer fazer uma pergunta? Eu quero saber assim, como Buararema tem quantos habitantes lá? Um pouco mais de 18 mil habitantes, né? Agora, como é que vocês da Secretaria de Saúde lá têm lidado com isso? Porque, de qualquer forma, causou uma espécie de apreensão com a população. Sim. De que forma, quais as recomendações que vocês estão dando? Perfeito. Gerou um pânico, isso é fato. A partir do momento que esse paciente adentrou no município e surgiu, a gente sabe que quando se trata de um município pequeno, por mais que a equipe de saúde é altamente técnica, mas o próprio paciente, ele acabou informando o diagnóstico dele para outras pessoas e isso acabou disseminando, né? Foi uma falha, enfim. E aí gerou esse pânico. Antes disso, nós já estávamos com uma programação feita, inclusive, de orientações de todos os profissionais de saúde, toda a categoria de saúde, para que a gente aprendesse a lidar também com o novo. Foi a mesma coisa em relação à Covid-19. Então, assim, contratamos um profissional médico fantástico, doutor Marcos. Agora, desculpe interromper, mas vocês comunicaram a Brusque lá em Santa Catarina? Comunicamos, Já? entramos em contato com o Brusque. E por quê? Porque eles não... Lá tem casos muito? Lá tem casos? Em Brusque, além do caso dele, eu não sei te informar, né? Infelizmente, não sei. Em Santa Catarina, eu não sei. Eu sei que esse paciente, de fato, ele adquiriu lá. Minto. O contato dele também testou positivo. Então, tem mais casos. Tem mais casos. Porque metade de Buararema é de lá de Brusque, né? É de Brusque, exatamente. Então, brincadeira, viu, doutora? Então, a gente tem trabalhado muito com campanhas informativas, realmente, para essa população. A gente pede que esse pânico, né, que não gere esse pânico, esse medo na população. Porque, inclusive, esse paciente foi ameaçado até de morte. Nossa. É isso que eu ia falar, causou um pânico. Uma cidade pequena como Buararema, confuso. Muito complicado. Então, assim, a gente foi fazendo esse trabalho, realmente, uma campanha informativa, que é para a população conseguisse compreender a maneira de transmissão, né? E que, tanto é que ele pediu, ele não quero sair nesse momento ainda de alta. E a médica estendeu um pouco essa alta também, pelo medo dele. Então, a gente pede, aproveitar que estamos aqui, né, na rede, para poder pedir a essa população que tem essa sensibilidade, até porque se trata de um município pequeno e possui vínculos, né? E poderia ser também com qualquer um. E todo mundo se conhece e fica confuso, né? Exatamente. Não, e hoje tem um negócio, rapaz, assim, a população, né, entre aspas, né, uma parte da população, são grupos, né? Eu costumo dizer que são bolhas, né? As pessoas vivem em bolhas. Então, tem bolhas aí que querem fazer justiça em tudo, querem se meter em tudo, querem tomar partido de tudo na internet, e aí lixam pessoas na rua, matam animais. Exatamente. Quer dizer, não existe, né, uma questão ética, né, no mínimo, e o respeito às leis, né? E às outras pessoas, aos outros seres. Já mataram macacos por conta disso, né? Quer dizer, por que não procura ouvir especialistas? Por que não procura ouvir médicos, né? Veterinários? Não, aí sai matando o macaco à torta direito. O outro quer já fazer justiça ao rapaz, quer dizer, sem motivo nenhum. Quer dizer, uma injustiça, né? Exatamente. Perdão, ele quer fazer uma injustiça com o rapaz que está até com medo de sair do hospital.
um absurdo isso e a gente tem que acabar com isso, né? Sim, Oi, Vina, exatamente. vocês conseguiram fazer o rastreamento de pessoas Dos que contatos? dos contatos? Sim. É importante você falar isso, Carol, porque gerou um pânico na cidade. Mas aí nós fomos para a norma técnica, né, 01 do Estado, e entramos em contato também com os técnicos do Estado. A partir do momento que a gente identificou que o contato direto é muito diferente a forma de transmissão da Covid-19, então é importante a gente ressaltar isso. A questão das gotículas acontece, né, tem alguns estudos ainda que falam, né, em relação a essa questão das gotículas, mas, assim, é importante a gente ressaltar que a forma de transmissão é diferente. Então, ele veio numa van, fizemos esse rastreamento, as pessoas, a partir do momento que nós soubemos, né, desse caso confirmado, a gente conseguiu identificar, ninguém apresentou sintomas, então, assim, E tinha o quantas pessoas na município van? tinha em torno de umas 15 pessoas na van, em torno de 15 pessoas. E eles Tinha vieram de aquela Santa massa. Catarina nesse carro? De Santa Catarina nesse carro. E graças Ele a veio Deus de não máscara, aí foi transmitiu. quando nós fizemos também todo o questionamento para ele. Como foi a sua vinda? Já que ele estava, né, já com o seu exame em mãos. Ele já com o veio de lá já Ele diagnosticado. já estava diagnosticado. E aí foi uma falha realmente só do mentiu, né? usuário. Foi uma falha do usuário. Mas ele não via, né? O pessoal não ia deixar. Não ele. iria deixar, não iria deixar. Agora, eu acho que ele teve o cuidado também de não encostar De em não ninguém. encostar em ninguém. Então nós tivemos esse diálogo com ele. Ele não precisava voltar, retornar ao trabalho. Foi de carro que ele veio de lá? Foi numa van. Imagina, Foi numa quase van. 20 horas de 15 viagem. pessoas. Mais de 20 Mais horas. de 20, Tendo acredito que seja contato, mais de 20. Porque até São Paulo são 24 Então horas. ele disse que teve todo esse cuidado, né, do uso da máscara. E segundo ele, né, o que ele nos trouxe, porque a gente teve que, né, investigar. Ele, não, mas eu soube, eu conversei com a equipe me liberou, o atestado médico de fato dele estava com 10 dias. Só que estava 10 dias, na verdade, contabilizando antes do resultado do exame. Então eu falei, não, e aí conversamos, enfim. Mas ele hoje está bem, o importante é isso. Ninguém apresentou nenhum tipo de sintoma e que tenha procurado e buscado a Secretaria de Saúde do município. Então isso é importante a gente ressaltar. Né? Então isso já não dá um alívio. Mas claro, gerou um pânico. E essas pessoas que vieram com ele, todos vieram para Buerarema? Não, algumas também vieram para Itabuna. Mas você rastreou todo mundo. Rastreamos todos. Isso não ficar também tá bom que Essas pessoas também teriam contato. Mas é isso que eu estou falando, essas pessoas, nenhuma delas apresentou sintomas. Então, pela norma técnica, aí a gente realmente não tem um. Agora, esse vírus, esse vírus está incubado. Então já passou esse período, né? Já tem 24 dias. Já passou. Até 21 dias pode ser. Agora, a Anvisa está pedindo mais celeridade ao Ministério da Saúde para liberar a vacina. Tem vacina? Ainda está em estudo. Tony. Não se tem ainda nada confirmado em relação à vacina da monkeypox, infelizmente. Agora, Mas tem pedido realmente uma celeridade. agora, aquela vacina que eu até Era citei, a anterior, mas não é serve mais, né? É não, diferente. Não, são vírus Antigamente distintos. tinha catapora, tinha varíola, né? Tinha Isso, sarampo. são diferentes. Tem um ou outro aí que está voltando, né? Que foi erradicado, que é o sarampo, né? Sarampo está voltando. A gente tem trabalhado muito em cima da poliomielite. A poliomielite Poliomielite. também, a polio. Muitas doenças que foram erradicadas há anos atrás, há décadas atrás, infelizmente têm voltado. E a gente tem pedido muita compreensão desses pais, né, que levem seus filhos para serem imunizados. A última campanha de vacina que nós tivemos agora foi a poliomielite e multivacinação. A gente aproveita esse momento também para captar essas crianças e atualizar o cartão de vacina. Então a gente tem feito muito isso. Né? Então, orientado a família, orientado esses pais, para que tenham esse senso de responsabilidade. A gente sabe que fake news foram divulgadas aí de forma muito irresponsável em relação às vacinas. Ô, Ivana, eu vou até lhe pedir desculpas, né? Tá tendo um problema de microfone aí, né? Deu com o nosso outro entrevistado, tá dando com você agora. Aí vamos ter que trocar seu microfone aí. Eu não sei até que ponto o pessoal em casa ouviu, né? Tá ouvindo? Perfeito. Então vamos trocar aí pra gente. Inclusive, Charles, é bom já deixar dois microfones no entrevistado, né? Não pode acontecer isso, né? Bom, mas estamos aqui conversando com... Ô, Ivana, você além de... quer dizer, você é secretária, mas você já faz parte da saúde, você é profissional de saúde, que área você? Barbosa, eu sou da área de enfermagem, sou enfermeira. Formada em né? 2017. Formada em 2007. 2007. Na verdade, 2007, Já tem alguns FTC. anos aí de caminhada. Se formou na UESC? Me formei na FTC. Na Eu fui da FTC. primeira turma da FTC. Que bom. E em 2003, interessante sua pergunta, porque aí me remete a um pouco da nossa história, né?
Eu estou em Borarema, resido em Itabuna, mas já tenho uma história em Borarema. Em 2013, meu primeiro emprego foi em Borarema, já estudante de enfermagem. Que bom. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em Borarema, na vigilância epidemiológica na época. E aí eu fui galgando essa caminhada, passei pelo município de Itabuna, na gestão de Fernando Gomes, na gestão de Azevedo. Depois fiz um REDA pelo Estado e fui aprovada, fui dar aula no CEP, onde inclusive eu tive a oportunidade tive a oportunidade, inclusive, de conhecer a Carol. Exatamente, já tem uma história. Depois, assim que eu formei, eu fui para Belo Horizonte, também fiz um mestrado. Então, assim, algumas caminhadas aí eu fui tendo ao longo dessa vida. E em 2017, aí fiquei fora da enfermagem, da assistência durante 2 anos. Fui para o comércio. Nunca tive habilidade. Aí fiquei 2 anos. Do marido? Sim, o marido, exatamente. O marido há muitos anos no comércio, o Antônio Juraci, Antônio da Juraci. Rural Química. Da Rural Química? Exatamente. Bacana. E aí fui nós abrimos uma cafeteria, que é o Rei do Mate, enfim. E aí fui também para o comércio. E aí, em 2016, quando o prefeito Vinícius, Ibram, ganhou a eleição, meu primo, inclusive, é bom a gente ressaltar. Além disso, é meu primo, Vinícius é meu primo. E aí, Vinícius me fez eu tive a grata felicidade de receber esse convite, de voltar para a área de enfermagem. E realmente, grandes aprendizados. Apesar da gente estar, eu estar há muito tempo aí na enfermagem, é muito diferente quando você está na gestão. Você tem você está gerindo recursos humanos, você está gerindo recursos públicos. Então, assim, é diferente. É diferente. Sua esposa é Antônio? Antônio Juraci. Monteira, É porque tem o Rafael também. Rafael é o filho. Rafael é o filho. Eu conheço o Rafael, que é o dono de várias franquias. Rafael, Exatamente, é o filho. Bacana. Oi, eu quero fazer uma pergunta. Oi, como é que está a situação da Covid lá em Borarema? Perfeito. Borarema tem muito tempo que a gente não tem nenhum caso ativo. Hoje nós estamos com casos confirmados 2006. Foi muito. 2006 casos confirmados. Ativos nesse momento não temos nenhum. Mortes foram 53 mortes. Um impacto social durante o pico foi. Então, assim, o impacto foi muito grande. Primeiro que a gente, eu volto a dizer, a gente está falando aqui de um município de um pouco mais de 18 mil habitantes, onde todo mundo tem uma relação, todo mundo tem um vínculo, vínculos familiares, vínculos afetivos. Então, o impacto social dessas perdas foi muito significativo. Então, assim, na época do boom, 2020, 2021, realmente foram períodos assim, muito difíceis para a gente. Estávamos lidando com o novo, mas assim, o município tentou se organizar de uma maneira muito fantástica. A gente abriu o comitê porque a gente conseguia compreender que a Covid não é um processo individualizado somente da saúde. Existe um contexto econômico, um contexto social também no meio disso. E nós, quanto saúde, não podíamos trabalhar sozinhos. Então, naquele momento, instituímos um comitê, com legislativo, executivo, pessoas da sociedade, comerciantes. E assim, foi um trabalho polícia militar. Então, foi um trabalho muito bacana, porque foram várias pessoas, várias cabeças pensantes para construir realmente um processo ali, vivenciar aquela pandemia junto. Tanto é que Borarema foi um dos poucos municípios que não se fechou o comércio. É isso que eu ia perguntar. O comércio. Não, se fechou o comércio. Nós fizemos um processo de escalonamento do comércio, foi bem interessante. Escalonamento, mas não teve lockdown em total? Não, total não. Então, fizemos primeiro esse escalonamento e aí, depois disso, a partir daí, a gente começou. Algumas categorias abriam em um determinado dia, sempre com a vigilância sanitária e epidemiológica trabalhando junto. Então, assim, as lojas, elas não poderiam ter mais do que 3 pessoas. Então, a gente tentou fazer esse trabalho, assim, de forma muito criteriosa e deu certo. Porque a gente conseguia compreender que a gente já estava vivendo um processo de saúde, uma crise de saúde. E íamos viver também uma crise econômica, Então, assim... Foi Esse difícil. negócio de fechar, que a economia veio depois, foi problema. Foi problema. Em Itabuna, nós ficamos 6 meses, 5 meses, perdão, com o comércio fechado. Tanto é que muitas lojas. Aí aquela frase dele antológica, morra quem morrer. Loucura, né? Oi, Ivna, como é que é assim, a situação da saúde em Borarema, Porque em termos de hospitais, pela proximidade, eu acho que recorre a Itabuna, né? Exatamente. E até pactuado também isso. E postos de saúde, como é que é lá? Pronto, perfeito. Borarema hoje trabalha somente com a rede básica, a atenção primária à saúde. Então, hoje nós temos 8 unidades de saúde da família, iniciamos com 7. Então, ampliamos para mais uma unidade de saúde da família, que era um bairro, inclusive, um pouco distante.
Então, a gente conseguiu ter a sensibilidade de enxergar que aquela comunidade, muitas vezes idosos, gestantes, até se deslocar né, a unidade de saúde que fazia parte do então território dele, ficava realmente dificultoso. Então, ampliamos. Hoje nós temos 100% de cobertura da estratégia de saúde da família. Não temos unidade hospitalar. Guararema, muitos anos atrás... Não tem maternidade, não? Não temos. Tínhamos não na nossa gestão. Quando nós assumimos, já tinha, acho que em torno de, um pouco mais de 10 anos já com a maternidade fechada, que na verdade foi fechada pela vigilância sanitária do Estado, né? Por conta da estrutura física, inadequações, enfim. E aí isso não foi pleiteado novamente. E eu sou muito sincera nas minhas falas. Nós, né, quanto gestão, né, equipe técnica, nós não temos interesse em abrir unidade hospitalar no município. Primeiro, para você ter um paciente no município, numa unidade hospitalar, que muitas vezes você tem que recorrer ao sistema do Estado para definir o leito, muitas vezes esse paciente ele agrava. Dentro de um município pequeno, muitas vezes a gente não vai ter os equipamentos adequados e muitas vezes a gente precisa referenciar esse paciente para uma outra unidade hospitalar. Lançamos esse paciente em tela. E aí, muitas vezes, demanda tempo, esse paciente acaba agravando dentro de um hospital, dentro de uma instituição hospitalar, que muitas vezes não tem estrutura adequada, e esse paciente acaba vindo a óbito. Então, assim, nós hoje não temos realmente interesse. Graças a Deus, a gente tem um diálogo... Vocês contam com ambulâncias? Contamos. Aí nós temos hoje um SAMU 92 também, implantamos no município. A base centralizada do SAMU 92. Então, hoje nós temos uma ambulância básica no município, além das ambulâncias sociais que nós temos também no município, né? Para transportar. Vocês estão a quantos quilômetros daqui? 17 quilômetros. 17, É tudo muito muito perto, próximo, é muito A próximo. distância de um bairro, de uma grande cidade. É muito Porque eu próximo. falo assim, entendeu, Gina? Porque em caso de uma emergência, né? Sim. O tempo conta, né? Perfeito, claro. O tempo-resposta, tanto é que o SAMU veio com essa proposta. O tempo-resposta do atendimento do paciente, o atendimento do paciente, tem que ser adequado para que esse paciente realmente tenha uma possibilidade de vida. Mas aí, voltando, Toné, a gente também tem uma unidade 24 horas, que é uma unidade de retaguarda, funciona. UPA, né? Não é considerada bem uma UPA, a gente chamávamos antigamente, que era aquele termo CESP, que hoje não se utiliza mais. Hoje é uma policlínica, inclusive nós estamos nesse processo de reforma, é uma unidade bem antiga, inclusive a unidade mais antiga que tem no município. Funciona 24 horas? Funciona 24 horas. O médico, nós tudo? temos médico até as 10 horas, noturno, até as 22 horas. Enfermeiro nós temos, a equipe de enfermagem nós temos 24 horas. Então hoje a gente conta com enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem nos plantões noturnos e um médico até as 22. Após esse horário, qualquer intercorrência que acontecer, encaminha esse paciente para Itabuna. Ou aciona, né, o SAMU, ou aciona nossas ambulâncias sociais que nós temos. Né? Então, assim, nós temos alguns distritos também que ficam um pouco mais distantes, que é o da Vila Operária, quilômetro 2 e 3. Mas, assim, o município ele tem tentado, tem conseguido. Essa proximidade de Itabuna nos ajuda muito, nos ajuda muito. Agora, outra coisa, sobre o Covid, a vacinação, como é que está lá? Muito bem. Na verdade, assim, a partir do momento que foi abaixando um pouco a faixa etária, isso foi dificultando. Mas a nossa faixa etária realmente dos idosos, as pessoas com comorbidades, a gente conseguiu Todo mundo vacinado, passaram por todas as etapas? Todos. Hoje a gente tem tido realmente algumas dificuldades com a questão da vacinação com criança. Inclusive tivemos uma reunião com a promotora do nosso município, doutora Renata, que ela tem nos cobrado isso. Falei, doutora, a gente tem feito campanhas, inclusive dentro da própria unidade escolar, né? Chamado esses pais também um pouco para a responsabilidade, mas é muito difícil, muito difícil. Então, hoje, realmente, o nosso índice não está assim como a realidade de uma grande maioria do país, viu, Toné? A gente tem estudado isso, tem avaliado esses dados, é uma realidade realmente do país, nacional. E mais nas crianças, né? Mais nas crianças. Idosos, adultos, não. A gente não teve dificuldade. Alguns, claro, resistentes, normal, né? Mas esse direito, realmente, do outro vacinar, a gente não pode tirar. Infelizmente. Inclusive, sobre a Covid, eu queria até parabenizar vocês, porque vocês conseguiram lidar muito bem, apesar das mortes. Sim. Vocês conseguiram lidar muito bem pela quantidade pela população, o número de população. Aí, voltando nesse assunto, a gente tem visto que algumas doenças que já estavam erradicadas por muitos anos aqui no Brasil, voltaram a surgir aí novamente, justamente porque as mães e os pais, né, os responsáveis pelas crianças, acabaram não levando mais. A gente tem um período que a gente até entende, né? O período deles não estarem levando essas crianças
para para o Foi o período posto da de saúde no pandemia, período da né? pandemia. É. Mas agora já não tem mais Não. essa desculpa. Não tem que tem. ser elevado. Quais são as Precisa. maiores estratégias, as principais estratégias que vocês estão tentando fazer para conseguir trazer de novo? Perfeito sua pergunta. A gente tem um programa de saúde na escola, né, num município, onde é uma articulação da saúde com a educação. A partir desse momento, a gente tem tentado levar vacinação para dentro das escolas. A gente buscou também outras estratégias de vacinação, que foi o terceiro turno de vacinação, porque a gente compreendia que muitas vezes esses pais, eles têm dificuldade de levar seus filhos, né, porque às vezes ele trabalha, às vezes ele não tem tempo. Então, assim, foram estratégias que a gente tem buscado, campanhas de conscientização realmente dessa população. Então, sua fala é muito importante, a gente já é a segunda vez que a gente fala sobre a vacinação e precisa ser reforçado mesmo. Esses pais precisam levar seus filhos às suas unidades de saúde da família mais próximas. Inclusive, o Boirarema, hoje a gente está vacinando todos os sábados. São as estratégias também que a gente tem utilizado. E isso para atualizar cartão de vacina. No último dia D agora, do dia 20 de agosto, que foi o último sábado, eu participei da campanha, rodei todas as unidades de saúde acompanhando. E o número de cartões de vacina atrasados eram elevadíssimos. E isso ainda são estratégias que a gente tem buscado junto com o quê? Os agentes comunitários de saúde, os enfermeiros das unidades, toda a equipe, né? Aproveita a fala aqui para parabenizar toda essa equipe de saúde que durante 2 anos, mais de 2 anos de pandemia, tem trabalhado de forma árdua, né? A comunidade, a equipe, ela está exausta, porque de fato realmente foram anos aí, 2 anos aí. E você está ocupando esse cargo desde o início do governo Desde Vinícius? 2017, exatamente, desde 2017. Porque o Vinícius está na reeleição, né? Vinícius é um processo de reeleição, exatamente. Exatamente. Então, são essas estratégias que a gente tem utilizado. Então, a equipe, ela realmente está bem engajada, né? E o Ministério Público tem sido nosso parceiro. É importante a gente falar isso, né? O Judiciário ali colado conosco, não no sentido somente de cobrança, sabe, Barbosa? Mas sim no sentido de parceiro. Né? Então, a doutora Renata realmente tem sido uma grande colaboradora nossa e a gente tem buscado essas estratégias mesmo. Uma coisa mais lúdica, né? Nas atividades também importante, a gente tem utilizado isso. A volta do Zé Gotinha, eu até estava comentando isso no último sábado. Falei, gente, na minha época de criança, era um acontecimento o dia D. Aquele sábado era o dia D que a gente vestia a nossa melhor roupa, né? Os nossos pais levavam para tomar vacina. Então, isso precisa voltar. A gente precisa voltar. Oi, Ivina, parabéns, viu? Eu acho que, independente do parentesco, né? Mas não tem nada a ver, porque a gente vê aí pelo que você fala, pela sua explanação, sua competência, né, na área de saúde. Obrigada, Barbosa. Foi uma boa escolha do prefeito Vinícius Ibran, né? Para a cidade de Boirarema, viu? Parabéns a você. Aliás, a cidade de Boirarema está de parabéns, né? Ter uma profissional como você. Eu fico muito feliz, muito honrada com sua fala, né, com a participação de todos vocês aqui. Para mim é uma felicidade muito grande estar trazendo. Meu pai, eu me recordo muito na época que recebi esse grato convite, né, para retornar e em diálogo com meu pai, que é meu grande mentor. Quem é seu pai? Raimundo Mororó. Raimundo. Trabalha com chocolate, aposentado da CEPLAC, mas continua nativa, 75 anos e continua nativa. Bacana. E aí meu pai falou, filha, trabalhar com saúde é uma missão. Você está disposta a isso? Eu falei, estou, meu pai. E a gente tem abraçado essa causa com a missão. O prefeito realmente também é um gestor altamente comprometido. Então é importante, quando você trabalha com um gestor competente. E ele é jovem, ele né? é advogado, jovem advogado, altamente compromissado. Houve a equipe técnica, então isso é importante também. E hoje é presidente da MURC, né? Presidente da MURC, exatamente. Então é muito mais fácil da gente trabalhar. Né? Então eu fico muito feliz, Barbosa, com suas palavras, né, com a participação aqui. Né, a gente é que está feliz de você ter vindo aqui e volte sempre, né? A gente está de portas abertas para Boirarema. Não foi só porque lá apareceu um caso da varíola dos macacos, não. Maravilha, voltarei sim. Tá certo. Se eu falar Um só abraço a todos. alguns nomes certo. aqui de algumas pessoas, Muriel Alcântara disse aí sim, Paula Gomes, Tainá Gonzaga, secretária top e linda, Keila Silva botou um coraçãozinho e colocou Ivina arrasando. Muito obrigada a todos. É isso aí, parabéns aí, né, a Boirarema, a secretária Continue. esteve aqui com a gente, a enfermeira Ivina
Mororó. Continue com muito sucesso e desempenhando um papel. Ela não é só linda, não, viu? Como é Keila. Ela realmente É competente. E eu conheço porque, como a gente falou no início, foi minha professora. Então, realmente, ela é muito inteligente e faz jus aí ao seu trabalho, ao seu serviço. Que honra, fico muito honrada, muito obrigada. Um abraço à família também, o Rafael, né? E o seu Darei esposo sim, aí darei também. sim. Tá? Juraci. Juraci, muito obrigado. Bom, a gente vai continuar o programa aqui, daqui a pouquinho O tem mais um Gustavo está no entrevistado, link, né? diretamente de Vitória da Conquista. Gustavo está no link? Vamos lá então com o Gustavo, direto de Conquista. Alô, Gustavo, bom dia. Olha, ele está na rua. Barbosa, né? Diretamente. Que chique, hein? Que chique, já estamos aqui diretamente do Parque de Exposição, já. A gente ainda não pode mostrar muita coisa, mas já está aqui diretamente do Parque de Exposição. Tênio Almeida, de Vitória da Conquista, o Parque de Exposição, onde vai ter o universo. Vou dar um abraço, pessoal de Itabuna. A gente já está aqui devidamente credenciado, né? Mas a gente não pode mostrar muita coisa, não. Deram um jeitinho para dar um spoilerzinho aqui de como é que vai ser a estrutura, mas mandaram não mostrar ainda. Apostos e a TVI presente aqui a partir de amanhã com a entrevista coletiva com a abertura já oficial do Inverno Bahia. Essa sua... Tá um barulho aí no ar, né? Mas eu acho que é lá. É lá, a internet hoje eu acho que não tá boa não. Mas parabéns aí, Gustavo, pela sua saída aí até o parque, né? Parabenizar o pessoal da Bahia Eventos, da Rede Bahia, que tá fazendo esse evento aí em Conquista, a gente está apoiando aí, né? O Festival de Inverno, que é um grande evento da música na Bahia, e a gente reconhece essa importância, e a TVI está aí presente com você aí, né? Eu queria só notícia, uma informação. Primeiro que a internet aqui ainda está nossa internet, porque não foi liberada a internet geral do parque, a internet especial aqui, e eu já sei a surpresa que vai ser 5G. Agora, eu posso dizer e registrar um negócio, terminar com esse registro, que a TVI é a única televisão, além da televisão que está promovendo, que foi autora a entrar aqui no Parque de Exposição, viu, Barbosa? Um abraço para você. E eu vou só dar o spoiler aqui, olha lá, o spoilerzinho, tem que mostrar rapidamente, não vou dar muito tempo, porque é surpresa ainda. Mas é isso, e eu vou registrar de novo, a TVI é a única televisão que está autorizada a estar no parque, porque a gente está com a moral retada aqui, viu? Um abraço a todos, a gente volta amanhã com mais notícias. Um abraço aí para você, um abraço a todos aí de Conquista. Eu gostei do palco ali, viu? Eu gostei do palco aí. Vou mostrar o palco mesmo. Mostra aí pra gente mais detalhes aí. Vai conseguir Tirar foto. Vocês estão Vai tirar com o Barbosa agora. Senão daqui a pouco a gente não consegue mais nem transmitir, porque a gente foi autorizado só dar um spoiler, viu? Então a gente foi autorizado aqui pelo pessoal da imprensa. E para terminar, a TV é a única que vai estar aqui, é a única TV, além da produtora do evento, que vai estar aqui, a oficial aqui do palco. Um abraço. Obrigado por essa entrada aí direto de Vitória da Conquista, né? O áudio não estava bom aí por causa da internet, mas eu quero que você volte aí depois com mais detalhes, pode ser amanhã ou quinta-feira, né? Aliás, sexta-feira, viu? Com a Maísa também, que vai estar credenciada aí, cobrindo, tá certo? Pra gente mostrar aí como é que é o palco, né? Bastidores, essa coisa aí que a gente gosta de ver aí, o nosso telespectador também, tá certo? A gente tem aqui tudo, viu, Barbosa? Vou acessar também aos secretários de Estado que são convidados. Nós vamos ter entrevista com o chefe da segurança, o chefe da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que ele vai trazer para a gente que aqui vai ter o reconhecimento facial. Então a gente tem acesso a tudo aqui, viu? Uma boa tarde para você aí em Conquista, né? Nessa terrinha de frio gostoso aí. Valeu. Bom, e agora a gente está aqui nos nossos estúdios com mais entrevistados, né, Caroline? Isso mesmo, estamos aqui com o engenheiro civil Robson Castro e também com Hugo Martins, ele que é engenheiro ambiental.
E eles vão estar falando aí, né, tirando também algumas dúvidas sobre essa profissão deles e sobre algumas dúvidas também que o pessoal em casa tiver aí sobre a questão aí de como ser o engenheiro civil, principalmente porque tem aquela dúvida, né? Qual é a real função do engenheiro civil e do arquiteto? Às vezes se mistura aí e o pessoal não sabe muito bem a diferença. Não entende muito, né? Embora, assim, o engenheiro é o responsável técnico mesmo da obra, né? O que calcula lá o peso do prédio, a coluna, quanto tem que ser de diâmetro, ferro. Ele vai explicar isso pra gente aí. O outro é ambiental, né? Engenheiro sanitarista e ambiental, já são duas, né? Bacana. Hoje está muito na moda essa questão ambiental. A gente tem um quadro aqui, né? Economia Verde. Inclusive, depois convidar você para vir participar desse quadro. Mas vamos falar das profissões hoje. Começar com o Robson. Robson, bom dia. Obrigado por ter vindo aqui. Bom dia, eu que agradeço o convite. Obrigado por ter aberto as portas para a gente estar podendo falar um pouco sobre a engenharia civil, né? Que é bem... Por que você escolheu essa profissão, Robson? Então, isso foi já desde novo. Eu já tinha essa paixão por engenharia civil, né? Sempre, quando os meus pais me davam os brinquedos, tá, eu sempre optei por aqueles brinquedos que tinha a ver com a construção. Bacana. Né? Aí, com o passar do tempo, eu conhecia hoje a minha atual esposa, ela me ajudou bastante, foi um dos incentivos. Ela é da área também? Não, ela iniciou com engenharia de produção, porém ainda não concluiu. E ela me deu um bom suporte, incentivos, tal, assim como os familiares também. E optei por engenharia civil, tanto que na hora do meu vestibular eu não tinha outra opção, sempre foi engenharia civil. Você foi bom de matemática? Eu sempre gostei de matemática, que quando a gente vai à faculdade a gente sempre apanha, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Mas eu sempre tive esse interesse em aprender cálculos, né? Tive no meu ensino médio, eu estudava banca com uma prima e ela cobrava muito da gente, tabuadas, né? Sempre fazia a atividade de casa e no final eu tinha que ler a tabuada junto com ela. Aí eu fui criando pegando gosto, né? Isso. Agora, a propósito do que Carol lhe falou, né? Às vezes os arquitetos acabam ficando com raiva do engenheiro, né? Porque antes da obra, às vezes não se conversam, né? Sim. Às vezes o dono da obra não contrata o arquiteto, deixa para depois, né? E o engenheiro está ali preocupado em estrutura, em segurança, né? Isso. E aí projeta um prédio e naquele prédio projeta colunas em vários lugares, né? Sim. E aí quando o arquiteto chega, fala, pô, essa coluna aqui no meio, né? E não pode mais quebrar, porque se quebrar o prédio cai, né? Isso. E aí, você está preparado para esse mercado? Você já estagiou, já participou de alguma obra? Como é que é? Sim, eu já estagiei e hoje eu atuo na área, tenho minha própria empresa em parceria com um amigo de infância, que nós estudamos juntos. E a gente optou por abrir uma empresa e estamos seguindo em frente. Em relação a essa união entre o arquiteto e o engenheiro, o que acontece? Os dois profissionais, eles trabalham em forma conjunta, né? Isso. O arquiteto projeta, o engenheiro executa. Porém, sempre todo projeto tem uma alteração, não tem jeito. Eu nunca vi um projeto onde a gente... 100%, isso, né? a gente tem que ter uma alteração, sempre. E às vezes o arquiteto ele não é de acordo, aí tem esse debate e tal, mas no final das contas sempre dá certo. É isso aí. Já aconteceu casos assim, na sua início de carreira aí, de ter algum problema estrutural, de você ter que refazer um projeto, alguma coisa? Já aconteceu o caso de reforço estrutural, de ter contratado a minha empresa para fazer um reforço estrutural por falta de manutenção, né? Porque a edificação não é só você executou e largou lá. Você tem que ter aquela manutenção, tá sempre observando o comportamento da estrutura. Ok. E qual é a importância de se ter um engenheiro? Porque muitas vezes algumas pessoas acabam achando que vai ficar mais caro, né? Sim. Então, assim, mas é um caro que é o barato que se torna caro. Então, qual é a importância de se ter aí, de se contratar um profissional qualificado para a estruturação aí, o planejamento da sua obra? Justamente, como você falou, as pessoas acham que contratar um engenheiro vai sair cara a obra, mas
A função do engenheiro na obra é fazer com que a execução da obra ela seja rápida, segura e principalmente econômica, né? Que é o que os clientes mais visam, né? Porque o engenheiro ele trabalha através de planejamentos, tudo vem através de um projeto. Se eu tenho um projeto em mãos, eu consigo fazer todo o cálculo, todo o planejamento e tentar me antecipar ao problema que pode acontecer. Entendeu? Então, Principalmente estudando o terreno, né? exatamente. É muito importante. Estudo do terreno também. A questão de declividade, tudo isso tem a ver também. Vem cá, voltando ali para o... Como é o nome dele? Hugo, né? Que é um engenheiro ambiental e sanitarista ambiental, né? Eu queria até, agora estou com dúvida, né? Sim. Porque a questão ambiental eu sei muito bem o que se trata e o que vocês fazem. Agora, como sanitarista ambiental eu ainda não conhecia. Então, como é a função do engenheiro sanitário e ambiental? Bem, obrigado também pelo convite. Obrigado a você por ter vindo aí. É importante, assim, apesar do nome ser um pouco parecido, nós trabalhamos um pouco mais em assuntos relacionados a saneamento básico, né? Resíduos sólidos, distribuição de água, tratamento de esgoto, drenagem urbana. Então, nós temos basicamente ações mais voltadas para esse sentido, fora as questões voltadas à gestão ambiental, que a gente fala sobre licenciamento, condicionantes, né? E todas essas coisas juntas. Ah, bacana. Então, o sanitarista ambiental é aquele que se dedica mais a essa questão dos resíduos, né, sólidos e saneamento básico também, né? Isso. Água, esgoto, drenagem urbana. Você hoje já trabalha, já está no mercado, Já tem estou no empresa, mercado como também, tenho uma empresa. Você já está há quanto tempo no mercado? Há 5 anos. 5 anos, 5 né? anos, exatamente. Mas você hoje presta serviço, então, para empresas ou público, serviço público? Presto serviço para empresas. Na verdade, assim, essa questão do empreender dentro da engenharia varia muito de época, quem são os seus atuais clientes. Então, você começa com um determinado planejamento, mas, assim, surgem novas demandas e você acaba tendo alguns clientes da área pública, alguns clientes da área particular. Aí isso varia muito. Tem vários projetos dispersos dentro de todas essas áreas. No Alguns momento, qual a licenciamentos. maior demanda que você está tendo? Não, a gente tem muita demanda da parte de licenciamento ambiental, que é uma coisa comum, né? É. Porque o licenciamento ambiental tem muito essa questão do pré-obra, pré-empreendimento, né? Que você já começa com o planejamento, entender exatamente o que o seu empreendimento vai fazer para saber os impactos. Então, já existe um planejamento, aí existe a parte administrativa do licenciamento, que é junto aos órgãos ambientais, você entregar a documentação, elaborar tudo isso, e pós-empreendimento está em atividade, porque, assim, o que a gente faz é entender o que vai acontecer durante a execução e durante a atividade. Então, nesse ponto, às vezes, assim, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, você elabora um plano para ser executado durante a atividade. Então, se vocês têm que resíduos da parte administrativa, algumas questões de materiais eletrônicos que comumente dão problemas e vocês têm que descartar. Então, tudo isso, junto com o planejamento, a gente tem que fazer um acompanhamento semestral, mensal. Aí depende muito do tipo de empreendimento, do tipo de impacto. E quais são as responsabilidades que o engenheiro ambiental ele tem para com a natureza, né? Porque quando se constrói alguma coisa, o foco do engenheiro ambiental ele está realmente focado ali para a questão da natureza, de maneira a construir um determinado obra, de maneira que não degrade tanto ali o solo, o ambiente, o ar. Então, quais são as principais responsabilidades que vocês têm? Assim, a gente fala muito sobre sustentabilidade, né? Que, assim, fazer as coisas da melhor forma possível, atingindo o mínimo possível o meio ambiente. Então, assim, é importante que nós temos uma série de leis municipais, estaduais, nacionais, fora as questões éticas, né, relacionadas ao meio ambiente, mas, assim, existem muitas diretrizes que nós, como engenheiros ambientais, temos que seguir, que é o básico de tudo, né? Respeitar, quando a gente fala sobre tratamento de efluente, existem padrões a serem respeitados. Depende do município, depende do estado. Então, a gente pega essas leis específicas, enquadra o empreendimento, você tem um restaurante, você tem que tratar seu próprio efluente, né? Tem uma pequena estação de tratamento de esgoto. Então, a gente vai fazer a estação mais barata possível para atender todos aqueles pré-requisitos, né? Aí, assim, tudo vai entrar nessa ideia de leis
né, e regras, diretrizes e como a gente vai atuar em cima de cada empreendimento, cada tipo de empreendimento. Ok. Antonieta, quer fazer uma pergunta? Quero fazer uma pergunta mais direcionada aí, que é engenheiro civil esse? É, primeiro. Seguinte, você Robson. tem muita dificuldade aqui no mercado, porque você é daqui da região? Sim, sim. É? Sou. Eu acho que Senhor não secretário deve ter Itabuna? muita dificuldade não, porque o setor imobiliário aqui está crescendo, avança muito aqui em Ilhéus. Então, tem muita dificuldade no mercado? Acho que não, né? Então, quando eu me formei, foi em 2020, eu fiz colegial, porém foi logo quando iniciou a pandemia, né? Então, houve uma certa dificuldade justamente por questão de todo o lockdown e tal. Então, Mas hoje a demanda é maior que hoje a procura? a demanda, graças a Deus, aumentou bastante, A né? tendência é aumentar mais. Exatamente. Em 2021 foi quando eu resolvi abrir empresa juntamente com o parceiro e a demanda foi surgindo. Então hoje a gente está bem melhor, a tendência é aumentar, justamente como ele tem falado. Porque está chegando aí o intermodal, né? A ferrovia, o porto, Isso. possivelmente um aeroporto. Então, com isso virão também empresas logísticas, né? Exatamente. Condomínios, porque esse pessoal que vai trabalhar vai precisar morar em algum lugar. Né? Exatamente. Agora, essa procura tem sido mais assim, no caso mesmo prático, de residenciais, prédios residenciais ou comerciais? Então, é mais comerciais, porque residenciais as pessoas não têm esse costume de trabalhar com engenheiro, justamente por achar que vai sair mais caro, a não ser uma residência de grande porte, né? Aí o cliente ele entende que não é qualquer profissional que pode executar, né? Mas em questão hoje eu acredito que a maioria das casas aqui em Itabuna, em região, não tem uma regularização de imóvel. Mas precisa do autorização do CREA. Um alvará de construção liberado pela prefeitura e um profissional capacitado com cadastro ativo no CREA. No CREA. Que através disso você está com sua obra licenciada. Inclusive até a gente falou aqui nessa questão do engenheiro e do arquiteto, né? Sim. E há uma disputa hoje porque o CREA sempre foi um registro do engenheiro, né? E o arquiteto está ali dentro também. O arquiteto hoje quer ter o dele, né? Mudou. Mudou, Né? né? Eles saíram do CREA e formaram o CAL. Formaram o CAL. É porque é Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, não é isso? Mas eles se desvincularam, assim como os técnicos. Houve uma mudança, uma separação. Sim, hoje é o CAL. Técnicos, arquitetos e engenheiros. Isso teve uma grande diferença, porque as atribuições do engenheiro normalmente são pelo CREA. Então, quando eles saíram, eles são exatamente assim. Existe o CREA, dentro do CREA existem algumas influências, então, assim, essa questão de atribuição temas um pouco, digamos assim, polêmicos dentro da engenharia. Tal engenharia favorecida, sempre existem essas conversas. E eles resolveram simplesmente criar o próprio conselho. E aí aumentou o número de atribuições bastante em relação a isso. Vocês dois, no exato momento, estão trabalhando juntos, né? Juntos. Estão na mesma empresa. Não, são empresas diferentes, mas estão trabalhando juntos. Mais parceiros. A gente, comumente a gente não vê o engenheiro ambiental trabalhando com o engenheiro civil. Mas em Ilhéus, que é uma obra que vocês estão construindo, não em Ilhéus, mas acima de Ilhéus, como é o nome da cidade que vocês estão construindo? Teve obras em Barra Grande. Maraú. Maraú. Já acabaram ou vocês ainda estão em Maraú? Ainda está em fase de finalização. Tá. Tem até algumas fotos aí que daqui a pouco o Rafael vai estar passando aí. Mas aí é comum, porque você tem lá para a questão ambiental, então, né? aí por isso que eu ia citar justamente. a questão ambiental lá para a questão pro lado de Ilhéus. Ali é uma das suas construções, né, de vocês? Não sei se ele já estava já. Sim, o Hugo não estava com a gente nessa construção. Isso aí é uma residência? Isso é uma residência, é um condomínio. Um condomínio? Em Barra Grande. Lá em Maraú, né? Barra a questão ambiental hoje se dá pelas exigências em todo lugar, né? A gente está falando aqui do litoral, porque está na moda, né? Todo mundo está construindo litoral. Mas hoje em dia é uma exigência em todo lugar, né? Por exemplo, o cara tem uma fazenda, vai construir uma casa lá, tem que ter esse estudo antes, né? Quando a gente fala, porque assim, a gente fala sobre engenharia, é tudo muito complementar. Às vezes os projetos eles não são soltos. Quando você fala sobre construção de empreendimento, você fala aí sobre obra civil, parte de gestão ambiental, aí você vem com arquitetura, pensando em design. Aí, às vezes, cada um tem sua área. Um georreferenciamento, que já vem mais... Aí envolve muita gente, né? Entendeu? Você tem que ter
Principalmente equipe. nós sempre pensamos assim, trabalhar em parceria. Em cada áreas específicas. Complementariedade É. das engenharias. Então, Isso. os projetos eles são muito assim. Isso é às vezes a gente interessante. se junta para fazer determinado projeto, às vezes a gente precisa de um engenheiro mecânico, às vezes a gente precisa de várias outras áreas. Daí a gente forma uma equipe. E Tem a parte trabalha em hidráulica cima do- também, que é muito importante. É, isso. Aí tudo depende muito de cada tipo de projeto. E hoje, por exemplo, ele vai ser contratado para fazer o projeto, a execução de um projeto de um prédio, por exemplo, né? Aí ele vai chegar lá, o cara, às vezes o dono do imóvel, até por não ter essa noção mesmo, não contratou um engenheiro elétrico. Aí ele fala, ó, mas seria interessante ele já colocar os dutos dentro do concreto, então chama logo o engenheiro elétrico, né, para a gente incluir o projeto. Ah, mas você vai construir aqui essa área, vai dar problema ambiental, tem um engenheiro ambiental que pode resolver isso, né, e aí vai, né. E na parte do prédio residenciais, por exemplo, que tem piscina, precisa necessariamente de um profissional de engenharia hidráulica ali, tem que funcionar, né? Tem que saber que você vai colocar uma piscina numa estrutura cobertura, hidráulica. por exemplo. É Isso aqui foi complicado, em né? Itabuna, não foi? Muito complicado. Complexo. Essa obra foi no shopping em Jequitibá, a loja Ambos. Mas aí é mais arquitetura, né? Não? Arquitetura. A execução Vocês foi fazem isso nossa. também? Então, a gente, como o Hugo falou, a gente busca sempre parceria. Parceria, né? Para quando procurar a empresa, a gente está sempre apto a atender a necessidade do cliente. Ok. Bom, Toné falou ali uma coisa, a gente acabou Sobre interrompendo. piscina. Piscina, por exemplo, em alto de prédio, né? O cálculo tem que ser muito bem feito, né? É porque é em cobertura, né? Então o Exato. peso da água Peso. Na é verdade, complexo. a piscina em laje, ela deve ser já... O próprio prédio, ele já deve ser dimensionado. Toda a É isso que eu ia estrutura, perguntar. Quando for projetado, já tem, já imaginando isso. Essa piscina. Pois é, tem que calcular na base. Exato. É na base. Desde Faz o que parte do chama projeto. sapata, né? Desde Isso. aquela parte ali. Base, que porque aí a você sabe fundação. quantos litros de água, que você abre 1000 litros de água. Exato, você e vai colocar até lá em porque cima. o cálculo da piscina é bem complicado, porque a água ela fica móvel, né? ela Sempre, é móvel, então, balança. E o E prédio depois balança. pode causar infiltração, é Exatamente. muito complexo, né? Infiltração em prédio, até em banheiro, É, tá, na verdade. A gente exato. tem grandes problemas, imagina. com Eu piscina. morei em um prédio e eu percebia o balanço do prédio quando ventava forte, né? Você percebe. Então imagine uma piscina em cima. Exatamente. Por E isso a água vai importância- empurrando mais ainda, né? Isso, Quando por tem isso a importância do projeto, antes da execução. Se você pensa em construir, a primeira coisa que você tem que pensar é o projeto. projeto. A segurança, né? Isso. Então, quando uma pessoa quer, ela está em mente aí de contratar, sei lá, de fazer um prédio, ela precisa, na verdade, contratar o engenheiro. Então, ela entra em contato com o engenheiro e qual é o primeiro passo, assim, que você vai mostrando a ela, passo a passo, para que as pessoas consigam entender melhor? Então, na verdade, a gente como engenheiro, a gente tem essa possibilidade, a gente pode executar projetos também, né? Um dos motivos da própria desentendimento Da polêmica entre aí com os arquitetos. Por quê? Mas em Como questão tem de arquiteto também, Isso, que assume o papel que de engenheiro. é arquiteto e urbanista, ele tem essa autonomia, né? Às vezes ele faz o cálculo Isso. lá e dá certo. Exato. Cálculo já não sei, mas... Não, mas às vezes dá certo. Mas então, quando você vai fazer você pretende fazer um empreendimento, a gente pode trabalhar com o projeto, o próprio engenheiro, como também o arquiteto. Se na minha empresa eu tenho um arquiteto parceiro, eu opto por ele por questão de design, né, a funcionabilidade, tudo isso. Eles estudaram mais essa parte, essa questão de Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aí que é muito comum a gente ver em bairros. Volta aí essa imagem anterior, Rafa, das vigas que você colocou aí antes. Esse vigamento ali que vai mostrar agora, né? Sim. Por exemplo, isso aí começa do chão já, né? Quando é uma casa, por exemplo, né? Você começa do chão. E também prédios, né? Sim. Aí ali é para se colocar parede em cima desse vigamento, não é isso? Sim, porque está estruturado para isso. Justamente. Aí, às vezes, tem um arquiteto que não acompanhou esse projeto aí, mas ele acha que a parede não deve seguir aquela viga porque ele quer fazer um design diferente. Em diagonal, por exemplo, né? Sim. Aí ele sai dessa viga
desse ângulo reto de 90 graus, né? 90. E aí vai para um ângulo de 45, de 30 graus, né? Sim, Isso é sim. permitido dentro da engenharia? É permitido desde que esteja em projeto. Se você já tem essa parede fora do acorrentamento, você consegue calcular ela, a estrutura para suportar esse o desvio, peso, né? Sempre, a gente dá sempre um jeito. A engenharia ela é extraordinária. Dinâmica também, né? Isso. Agora, hoje se mudou muito, né? Os materiais atualmente estão mudados. Antigamente você não fazia uma laje como se faz hoje. Hoje o pessoal usa isopor. Isopor. Né? Agora eu queria te perguntar como engenheiro, esse isopor, mesmo você com aquela camada de cimento e a malha de ferro, né, que tem que se colocar ali, né? Sim. Ele realmente dá uma sustentação boa na laje, no piso? Porque pessoas vão pisar ali, criança vai pular, né? Isso, porque na verdade a função do isopor não é suportar a carga. Né? O que suporta a carga é o vigamento e inicia com... Você tem a laje ela distribui para os vigamentos distribuem para os pilares, que distribui para a fundação. Os pilares são a coluna. Isso, e que distribui para as fundações. Então, a questão do isopor é mais por preenchimento. Porém, você tem que ter atenção na hora de fazer todo o escoramento da laje para não ceder. E a malha de ferro tem que ser adequada também, né? Isso, tudo é calculado. Você tem a malha de ferro já toda calculada, o necessário. Porque essas construções dos bairros, a gente que anda por aí pela periferia, não tem engenheiro, não tem arquiteto e a gente entende até as razões, né? Sim. O pessoal não tem condição de contratar mesmo um profissional. Eu sinto falta aqui, é difícil garagem. Por que aqui Itabuna e Ilhéus não tem edifício garagem? Aí falta o Acho que empreendedor. é mais cultural mesmo. E empreendedor para fazer, devia né? ter, porque a dificuldade de estacionamento, não é? Gigantesca. As vagas que a gente nunca encontra, que não tem. É uma lacuna muito grande, eu Cinquentenário, acho. então. Que aqui em Itabuna já permitia ter um edifício garagem. Falta um empreendedor para isso. Que a gente, nos últimos anos, eles começaram naquela parte central a construir e desenvolver esse tipo de negócio, digamos assim. De negócio. Mas essa questão de rentabilidade, sustentabilidade do negócio em si, do investimento para ser trocado, pago, o payback, esse tipo de coisa. Aí fica aquela coisa amadora, um bocado de terreno baldio, bota ali estacionamento rotativo, bota uma pessoa lá para que você não tenha confiança. A gente falando assim é fácil. Mas para uma pessoa empreender um prédio desse, a estrutura é diferente de um prédio comercial. É diferente, mas para construir um prédio residencial por exemplo, também. Só o custo dos elevadores para conduzir um automóvel até o andar de cima, os andares de cima, é mais caro do que você construir o prédio. Porque não é um elevador qualquer. É um elevador calculado também para suportar o peso do carro. Enfim, uma série de coisas. Ele tem que ter abertura para a saída do carro. Sim, Barbosa, mas num prédio de 20, 30 andares, isso é muito mais caro, não? Não, ela estava falando, acho, sobre aqueles estacionamentos mesmo, digamos assim, em andares. Com rampa. Em andares, que você vai rodando, não precisa necessariamente do elevador. O doutor Eduardo Fonte chegou a fazer ali, não terminou ainda, né? Que seria um hotel em ali cima. Vizinho ali, mas ele tem um estacionamento até, acho que o terceiro andar, né? Eu estou falando exatamente isso. Ali. Mas eu não sei se vai ser, tipo, um estacionamento privado como empreendimento ou se é para as pessoas que... Não, ele vai ter as vagas, ele vai ter vagas para os hóspedes e vai ter vaga para a pessoa pagar e ficar lá o carro também. É 1 hora, 2 horas. Mas Itabuna, por que você coloca o seu carro no estacionamento? Tem muita gente que tem seguro, mas ninguém, tem outros que não tem. Aí você dá sua chave, o carro a uma pessoa que você não conhece, você não tem a mínima segurança. Nenhum carro pode pegar fogo, o outro chegar lá, pegar, roubar, levar. Mas é isso que eu te falar também, Vitor, né? O estacionamento garagem, né, prédio vertical, ele também tem os problemas, porque tem que ter um manobrista, porque é muito apertado, então você tem que controlar ali a saída e a entrada dos carros. E eu vi vários acidentes recentemente, no Rio de Janeiro mesmo, vários carros estão caindo, o manobrista se atrapalha. Sim, Barbosa, mas aí você tem mais uma questão de uma segurança, porque você deixa seu carro lá, se tiver algum problema, você vai ser ressarcido. Mas veja bem, e nesse estacionamento em terreno baldio, aí não, mas você fica sem cobertura nenhuma. Zona azul, mas zona azul tem que ter a garantia, porque quando você paga, se roubarem o seu carro, ela tem que pagar. Ela tem que pagar, exatamente. Ela vira isso é lei. Responsável. Isso é lei. Agora, terreno baldio, realmente, aí ninguém comanda, né? Ô, Robson, voltando aqui nessa parte, né, da engenharia, vocês são responsáveis também por fiscalizar, né? Isso os pedreiros que estão ali fazendo, elaborando, colocando em prática o projeto. Vocês precisam estar ali todos os dias ou como é que funciona essa fiscalização? Sim, normalmente a gente comparece à obra
todos os dias, né? É sempre Vocês bom. cobram um acompanhamento, né? Isso, também. E é também da sua responsabilidade, né? Vai que o Isso, cara, exatamente. o pedreiro vai lá e bota mais areia do que cimento, depois o prédio cai. Isso. Aí, se eu tenho eu tenho uma equipe, eu preciso de alguém responsável pela equipe. Que No caso, fique se lá eu assino, acompanhando, né? se eu sou se eu assino como responsável pelo empreendimento, eu sempre contrato alguém de confiança para estar sempre na obra quando eu não puder estar. No caso, onde entra a função do mestre de obra, né? Então, é bom você ter sempre a confiança de Porque senão alguém o para... cara faz errado lá, meu É uma amigo. das E coisas mais depois... complicadas, né? Sim, e é o nome de Tudo vocês que você estão vai lá, fazer. né? Justamente. Então, Você viu aqui construir ali aquele Arguidá, que eu chamo, né? Que seria o shopping dos camelôs, né? Sim, sim. Aquilo ali é um Arguidá. Então, eu que não sou engenheiro, nunca estudei engenharia, eu via que aquelas colunas ali não suportaria peso nenhum, né? Porque eram fininhas demais, os ferros muito finos, né? eu realmente não sei o que aconteceu exatamente, se foi o projeto mal feito, a execução mal feita, porque ainda tem essas questões quando a gente fala sobre obras públicas, né? Sim. Tem quem projetou, tem Quem quem executou. Então, Isso. as responsabilidades exatas vão Mas perante ser a divulgadas. justiça, perante a lei, todos vão responder, né? Todos vão responder, todos corresponsáveis, Já estão né? Quem respondendo, contratou, né? quem deixou, que mesmo que Até você o contrate prefeito lá vai engenheiro, responder, você o também é prefeito, responsável, apesar de existir o engenheiro, o acompanhamento, a cobrança é do dono, né? Da pessoa que está contratando. A gente estamos encaminhando, e nós estamos... Tomei um susto agora. Uma falha de memória, um lápis. Estamos encaminhando para o final da nossa entrevista. Desde já quero agradecer muito a vocês. Inclusive, a sua empresa, ela é formada por 3 profissionais, não é isso? Sim. Todos 3 são engenheiros? Todos 3 engenheiros civis. Sim. É Moreira Castro o nome? Moreira Castro Engenharia. É o arroba? Sim, é @Moreira Castro Engenharia. Então vocês estão no Instagram, onde mais? No Instagram, temos uma página no Facebook. E tem um número de contato para quem quer entrar em Temos contato com sim. vocês? Cuidado que isso é uma armadilha dela, viu? Porque assim, ela faz a propaganda, depois eu cobro. Sim, sim. Brincadeira, brincadeira. Pode falar. Temos o contato, que é o 73988-514112, que é o meu contato pessoal, né? E nós temos um outro contato, porém está fora de área, por enquanto. Não né? dá só o que tem, por repete questão de aí, por operação. favor. Quem quiser contratar um engenheiro, liga para onde? 73988-514112. Pronto, Estaria à disposição. 514112. Então, 73 98851 8851 4112. 4112. Então, olha, você que vai construir, até que se você estiver nos assistindo aí no bairro, na periferia, você diz assim, não tem condição de contratar um engenheiro não, mas não é tão caro assim não, viu? Não. É bom você ligar para ele, faz um orçamento, sem compromisso, ele vai lá olhar a sua obra, entendeu? Porque, infelizmente, faz uma casa. Aí depois seu filho ou filha casa, você fala assim, vou lhe dar mais você vai construir aí em cima. Mas será que pode construir em cima com a viga que você fez? Entendeu? Então é bom já fazer uma base. Vai fazendo puxadinho. Eu vejo cada arguidar, cada prédio um em cima do outro. Eu falo, meu Deus, como é que isso não cai, né, rapaz? É impressionante, né? É porque a intenção não é, eu vou fazer só um térreo. Aí amanhã rapaz, depois... já penso em fazer a primeira laje, aí vai. Então, consulte um profissional. Aí, antes de construir, você já faz uma base garantida. Se precisar fazer 10 andares, está garantido lá. Eu posso fazer 10 andares. E não vai custar tão caro assim. Nem que se fosse construir logo, mas para o futuro são 10 andares. Constrói só 1, 2, vai. Não, é isso que eu estou falando, a base, Toné. Já fica pronta, né? O alicerce ali para construir qualquer coisa, entendeu? Tanto pequeno como grande. Então, se os filhos depois vierem construindo, vai viver todo mundo em paz, não vai desabar, não vai Faz uma base correr mais risco, forte, né? Justamente. Inclusive, uma curiosidade, vocês cobram por metro quadrado como arquiteto? Como é? Não, na verdade a gente avalia o projeto, né? A gente sempre entra em um acordo, né? A gente não tem um valor exato. Depende muito do projeto. Depende muito mais uma abertura, né? Da construção. Isso, tem conversa. Mais uma abertura para você aí que quer construir um prédiozinho no seu bairro, uma casa. Então consulta o engenheiro, de repente sai mais barato do que você está pensando, e sai mesmo, porque a gente acaba pensando que é caro demais, não é. E aí você vai ter uma base ali garantida para construir qualquer coisa em cima da sua casa, tá certo? É bom ter essa noção, porque tem gente que faz de qualquer jeito, aí confia no pedreiro, confia no mestre de obra. O mestre de obra viu o engenheiro fazer, mas não sabe como ele fez e por que fez. Aí
Às vezes ele vê assim, ó, chamado pratibanda, né, que chama? Sim, Que é aquela saída, aquela saliência da laje, né, para cobrir o passeio, não é isso? isso. Aí o engenheiro vai lá e calcula que não precisa botar viga embaixo, porque ele faz a viga achatada, né, que chama? A viga fica em balanço. em balanço, Em né? balanço. E aí o cara vai lá sem noção, faz aquilo, depois vai construir uma casa em cima, aí o pessoal vai fazer uma festa, começa a pular lá em cima, desaba, morre todo mundo. Então é bom calcular, né? É bom ter um engenheiro que faz aí o cálculo para você e não é caro não. Consulte um engenheiro, isso aqui não é propaganda, não estou ganhando nada, estou falando para o seu bem, o bem da sua família, né? Da sua família, dos seus amigos, para ter um alicerce seguro na sua casa e ter uma construção para toda a vida, né? Exatamente. O barato pode não, sempre sai caro. Sempre sai também. caro. Sempre sai caro. Obrigado a vocês por terem vindo aqui, viu? Eu que agradeço, hein? Você pode falar o seu arroba também, para não dizer que eu só falei, só deixei outra. A minha empresa é Ecocorp, a gente está no Instagram, só procurar Ecocorp Engenharia. E temos o site também, que é www.ecocorpengenharia.com.br. O número de contato é o meu, 739-9802-6498. Pronto, beleza. Tá feita aí, né, a entrevista e a gente agradece aí por vocês terem vindo, né? E a gente sempre traz aqui profissionais para falar dessas profissões que são importantes no dia a dia, né? E essa principalmente, né? Porque todo mundo quer construir uma casa e às vezes constrói de qualquer jeito. Então, já tem aí a dica para você. Obrigado, sucesso para vocês. Obrigado. Tonieta, a gente vê muita coisa aí, né, Tonieta, na rua. Inclusive, gente, chamar a atenção aqui, né? Não sei se a Prefeitura e o CREA estão fiscalizando, mas há tempos que as marquises das lojas de Itabuna precisam de manutenção. Eu confesso a você, quando eu ando aí no comércio, eu ando assustado debaixo dessas marquises, viu? E ainda por cima são marquises de 30, 40, 50 anos. Não, e o problema é que agora, né, as pessoas vêm, alugam para botar lojas e fazem uma fachada moderna, colocam muito ferro ali em cima. A gente não sabe se aquilo ali está preparado para isso, né? Então pode correr o risco. Então, você que é lojista também, é bom. Proximidade de postos de iluminação é tudo, né? É. Dar um curto. Pegar fogo, né? Então hoje está complicado. Mas vamos lá, vamos para frente. Já estão acabando o programa, vem aí Denilton Santos com o programa dele, o Alerta Cidade. Tem alguma informação, Carol? Isso mesmo. Tinha o PQP de Toné que ela estava ali. A gente ia falar sobre, eu ia falar sobre a repercussão dessa medida do STF que mandou apreender de material de empresários, chamados de empresários golpistas. Não, ali foi Alexandre de Moraes, né? É, sim, mas para um simples fato do WhatsApp, a gente tem que ter cuidado com o WhatsApp agora, até com os amigos. Porque, não existe isso. Por causa de um comentário, aí chamaram eles de golpista. O Luciano Range, o dono da Avon mesmo. Quer dizer, Não, eles tiveram tudo apreendido, né? E há também a quebra de Não, isso é... Aí você Ô, Toné, a gente está vivendo num país de censura, né? Um país ditador. Alexandre de Moraes é o grande, né? Ele é o ditador. Agora, o empresário do Luciano, como ele disse, se eu sair daqui, qual o índice de desemprego no país? É brincadeira isso, né? Sigilo bancário, quebra de sigilo bancário desses empresários. Até uma brincadeira, a gente não pode mais fazer isso. Agora tem que ter cuidado. Agora, Toné, para o PQP, antes de encerrar rapidinho aí, que a gente já estourou o tempo, né? Por que será que o PT da Bahia quer proibir uma pesquisa do Datafolha, se o Datafolha é a pesquisa preferida do PT no Brasil? Que não deve estar favorável aí. Brincadeira, responda, a resposta é essa. Que não está favorável aí. O Carlos Silveira falou aqui que pode. Lides falou que vai ter uma virada. Deve ser uma virada, ficar calado. Virada da onde mais? Falta pouco, quase 40 dias. Um mês, dias. menos de 45 dias. Que falta para a eleição. E ainda vai decolar esse Jerônimo? Não vai. Não consegue. Tem algumas mensagens aqui no YouTube, né? Isso. No YouTube. Lê aí, por favor, quem é que está mandando mensagem aí? Algumas pessoas. Maxwell Castro, Michel Castro, falando aí sobre os meninos aqui da engenharia. Brenda também falou os melhores. Muriel Alcântara, grandes profissionais responsáveis e competentes. Então, um abraço aí para todos vocês que estiveram aqui conosco. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode participar sempre mandando suas mensagens pelo chat ou pelo nosso WhatsApp, tá certo? Pode mandar vídeo, pode mandar o que você quiser que a gente põe no ar aqui, tá certo? Um forte abraço a todos. Amanhã estaremos de volta às 10 da manhã. Até lá. Fique com Deus. Abraço.